Está começando o Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kenny, estou aqui com... Quase sempre azul, Bertaldinho. Olha aqui, ó. Tá bem, quase falando sempre verdade. Azul, quase sempre. E hoje o nosso bate-papo será com um casal querido, um casal que inspira os corações, Zé Roberto Melo Porto e Maria Carolina Melo Porto. Carol, mais conhecido como Carol. Isso. Bem-vindos. Obrigada, É um prazer. Aqui. Que bom, querido. Você já tá no BIS, né? Isso. Beto tá no BIS. Tô Beto 2 tá anos no... pedindo pra voltar. Conversa fiada, Até parece. Antes da gente começar a nossa conversa, lembrar vocês da importância do inscreva-se no canal. Lá vem a mãozinha mágica com sua plaquinha linda aqui na minha cabeça, entrando e saindo. Tem um botãozinho aí, gente. É só você apertar e se inscrever. Custa você nada. diz, não custa nada, exatamente, Custa não paga nada. Você diz, eu maratono todos os episódios. E por que ainda não se inscreveu? Pois é. Isso que vocês não sabem, que 53%, estatística, tá? 53% das pessoas que falam, adoro o Ânima Podcast, Maratona assisto tudo, Ânima. assisto Não tudo. se inscreve. Não se inscrevem. Não se Pois inscreve. Vai entender o porquê. Gente, é importante. Se inscreva no canal. Tá bem? E a segunda coisa importante para falar no dia de hoje é sobre a loja Ânima, lojaanimaoficial.com.br. Aquela que eu não posso me referir. Por favor, não se refira. Ele fala um negócio cafona, Por gente, quê? que eu já Fala. proibido ele falar. Ela proibiu, eu não posso falar. Ele fazia Na uma minha voz de vez? Lombardi, de fundo, e fala a coisa cafona, vai. A loja da família brasileira. É muito brega, né? É Tem que muito cortar. brega. Isso Eu pode queria cortar. bater nele toda vez que ele falava bom até isso. cortar. A essa loja da família Aí eu brasileira. falei, você tá proibido de falar isso. Loja mas da aí é família brasileira. ridículo, né? Parecia que era Brega, Lobras. antiquado. Uma loja brasileira, não sei o quê. Isso não é da minha época, não. Não, É Mesbla, é o pessoal da Não, Mesbla. Mesbla. Você com certeza falar, lembra da A Mesbla? Kênia, quando era pequena, ia na Sears. Ela ia na Sears com o pai dela. Ela ficava andando de escada rolante para um lado e para o outro lá. E ela tomando sorvete na Sears. Deixa eu falar da loja Ânima, por favor, por gentileza. O que tem na loja Ânima, Kênia? Muito obrigada. O Beto vai trabalhar aqui comigo que a gente fazendo vai ganhar as de coisas. recebidos da loja Ânima? Vão ganhar. Bom, na loja Ânima tem várias coisas, livros, bíblias, várias coisas. E temos também esses lindos quadrinhos. Bonito, hein? Lindo, é? Nossa. Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria. Deixa eu tirar a minha caneca da Tem mais frente. É de Jesus, José e Maria. Ah, José Que também lindo. entrou nessa. Também, uma Também, gracinha, né? José Isso é E ele lançamento, tem hein? Isso é aqui- novidade, hein? Tem Tá vendo coração, só? tem coração. Ele tem aqui para pendurar na parede, ou pode botar em cima da mesa, ou pode deixar Lindo. deitadinho. Enfim, a pessoa vai botar como quiser. O que importa é que são elegantes e belos. Bem bonito, obrigado. São feitas de Eles são madeira... Madeira o quê? Ele não sabe de que madeira que é. Hã? Não, essa Isso é madeira pura. Isso Isso é aí madeira enfeite melhor. pura. É, madeira boa mesmo, madeira boa. Temos também Madeira, o nosso... madeira. Não vou dizer que é madeira da Amazônia, né? Porque senão me matam. Dizer que é da madeira da Amazônia. Madeira É ecológica, reflorestamento. Isso, É, totalmente é, consciente. isso. Isso aí é Tudo- alinhado todo com, as mundo pautas, com, aqui. com a Agenda 2030 da ONU, totalmente Todo alinhado. mundo Isso. consciente aqui, que ninguém faz Ninguém é nada maluco errado, aqui. não. Temos essa belíssima capelinha com a oração mais antiga atribuída a Nossa Senhora, que é oração de proteção. E aí, para deixar perto da saída de casa. E aí, é muito interessante para ensinar para as crianças. Vai sair de Para casa. quem tem muito filho. Para quem tem muito filho, para quem tem pouco filho, para quem tem filho, para quem ensinar o marido, a mulher. É oração, a vossa proteção. Conhecia, não. Recorremos, Conhecia. Santa Mãe de Deus. Legal. Essa oração é importantíssima. aham. E assim, por exemplo, lá em casa a gente sempre faz antes de sair de casa. Deixa na E porta, aí a perto da gente falou porta. assim, mas deixar um papel é feio, né? É. Aí não, Agora a bota gente já a oração decorou, e né? as crianças Depois de 50 fazem. anos fazendo todo dia. 40 anos Sim. de curso. Tá vendo só? Depois vocês irão ganhar ao Oba. término do episódio Tudo isso? tudo do que vocês quiserem. Vocês É. podem escolher, tá bem? Show. Poxa, obrigada. Lojaanimaoficial.com.br. Tem alguém vindo no podcast pela primeira vez aqui hoje? Não, hoje não. Tem, Tem, Carol! Carol, Tô Uma estreando. salva de palmas. Não, Carol ainda não, Ah, Carol. então hoje nem nós pra vamos ver. focar só na Carol. Isso, hoje o Vamos assunto é conversar com a Carol. Vida e obra. Fala Vida e sério, obra. fala sério. Então, gente, Só pra quem ainda vocês, não hein? conhece- Vou trazer Obra, aqui. maiúsculo. Vamos falar. O José Roberto Melo Porto, mais conhecido como Beto, ele é defensor público, pós-doutor e professor. Ele é Pós-doutor, fundador... hein? Olha que coisa. É, Chique. ele é fundador da Chique. Faculdade de Direito do Mar Atlântico e da escola até a aprovação. Ou seja, o cara fica lá até entrar. Exatamente. Pelo menos uns 10 anos o cara passa. né? Nada, 15 minutos. É uma picadinha, só uma picadinha. A Carol é formada em administração. E o mais lindo deste casal é que eles são pais de 6 belíssimas crianças. enquanto, tá? Por enquanto e contando, que é o José Fernando, José Vicente, José Eduardo, José Bernardo, Maria Catarina de Fátima e Maria Celina de Fátima. Isso. Todos lindos. Obrigada. Preciso Eles dizer. são Pensando fofos quando mesmo. chamar, assim,
José, vem aqui. Não tem, não. Aí fala o segundo nome dele. Não vem ninguém. Só vem o Não primeiro, se falar Aproveitamento José. 0%. Acabou que o primeiro ficou José. É, a o gente José, chama é ele de verdade. José. Primeiro vocês chamam de José. O resto o é resto Dudu. eles chamam chamar. pelo segundo. José, vem aqui. Não vem ninguém, não? Vem um. Vem o talvez, primeiro se só, muito. mais Só? velho. Tudo der certo. É porque os outros eles acabam chamando pelo Pelo segundo segundo, nome. ele ficou José. Ele me E pergunta se isso. chamar Mamãe, Maria de por que Fátima você me também, não chama sabe quem só vem, eu? né? Ele pergunta? Pergunta. Ele, Nossa outro dia Senhora, queria mas as trocar. crianças não vêm. Eles estão batendo papo ali, a gente já tá aqui. Vai Isso. batendo aí. Vamos conversar nós aqui, nosso papo tá mais separado. interessante. Não, o meu filho mais velho me perguntou por que só ele a gente chamava de José. Ele falou, eu quero começar a ser chamado de Fernando. Eu falei, filho, a gente pode tentar, mas... Não vai ser possível. Não vai dar, não. Acho Fica que não José. vai Tem dar. que dizer pra ele que José é mais importante que Fernando. É isso, pois é. Isso. E você é o primogênito. É isso, tem uma Isso. prerrogativa de poder usar o José. Mas Fernando também é bonito. Tem meu pai, né, que é Luiz Sim. Fernando, irmão Não, do isso Beto tudo bem Fernando. bonito, mas São José... Não, eu sei, mas é que também tem um significado pra ele. Claro, São José é imbatível. São José... É porque ele vê os irmãos sendo chamados pelo segundo nome, aí ele fica... Né? Isso. Ele tá com É. quantos anos? Tem 7. Vai 7. fazer É. 8 agora. E a Celina tá com 7 meses, 7 meses. a mais nova. 7 Gente, anos e 7 meses. É uma Isso. escadinha, tic, 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 E um tic. monte de Isso. gente no meio disso. É, porque aqui, peraí, 1, 2, 3, 6. 4, 5, 6. É, tá faltando o sétimo aí, né? Eu cara? acho que o 6 é um número... Não 6 não é um número não bom. me engaja, 6. Não, Eu acho é. que 7 Tem um com negócio de certeza. 666 e tal, não é É. legal. É melhor ter... Ai, Sete. misericórdia. Meu Deus, seu Deus Eu não acho sabe mesmo. essas E coisas. se já tem 7 meses a criança, a mãe já passou da época que... Ela vai ser temporã a próxima. Olha aí. No temporão, porque vai ficar esperando? Pô. Não, já 7 meses já é uma Não, distância ele tá grande, querendo né, dizer que já Bertão? tem muito tempo que eu não tô grávida. É. Nesses últimos 6 anos, você ficou mais tempo grávida do que não grávida. Teria que fazer a conta Exatamente. Não é? Pensa aí, 6 anos, 9 meses cada um. Você Sinistro, ficou mais né? tempo, óbvio, claro que ficou muito mais tempo, É. né? aqui. É verdade. Sobraram 6 vezes Só com 3, muita 18 graça de meses. Deus. Sobraram 18 meses de 6 anos. 1 ano e meio, caramba. Não é Estatística forte, hein, Bertão? Então, Viu, Beto? Olha aí, valoriza, Estacionando hein? na vaga de grávida. Fila preferencial de Não, grávida. e eu Não. descobri que a vaga de grávida pode parar até com criança de, acho que 2 anos. Então, nossa, então tu tem muito Tô tempo aí pra garantida. vaga de grávida. Vaga de grávida pode parar... Forte Sim. isso. Eu tentei achar a previsão normativa disso. Eu não achei. Sim, tá? minha Se alguém sogra achar, que eu me agradeço. passou. Ninguém achou. É. Ninguém acha esse. Eu sei porque eu tenho uma. A pessoa vai dizer, eu uma tô grávida, pessoa que eu essa conheço. criança nasceu? Ela, inclusive, foi multada porque ela estava chegando no Bebê Conforto com a filhinha, parou lá no local onde ela trabalha, na vaga de grávida, e aí multaram ela. Aí ela recorreu. Mas ela não tem aonde encontrar isso, mas e todo mundo diz que É. com bebê pode. E ela não acha onde está isso. Cabe recurso. Gente, Quem foi o primeiro que disse isso que pode? Sei lá. Ah, eu não sei. Você tá entendendo? Não sei. Sim. Doutor, não, doutor quando Zé me Roberto mandaram, pode- me mandaram... Mas eu não me lembro o que era, né? Se era oficial. É, eu já mas- fazia essa interpretação ampliativa. Grávida É, eu significa também. pessoas Uma mãe simpáticas com da vida. 6 filhos pode parar perto. Eu da- acho que deveria ter da uma vaga porta, só pra né? Carol em cada estabelecimento. Até porque, até porque o Rio Exceto Design nos não comerciais. tem valet. Não sei, desde a pandemia não colocaram mais. Precisamos Porque falar sobre quando isso. tem, facilita muito, Uma pauta né? É, Aonde pra que tirar não tudo tem? quanto é filho. Tirar todas as crianças. No Rio Design não tem mais valet, só Barra Shopping, Village. E aí eu vou pra muito tirar ali. uma porção de criança do carro, cadeirinha, bebê conforto, Eu, não sei o quê, eu, muita coisa. eu paro na vaga. Mas aí, assim, então... Mas você sabe você que o seu pode. carro tá acabando, né? Meu carro já acabou. Já acabou. Não, ele tá acabando, ou já acabou. Não porque, dá mais. Porque o carro só cabe em 7 lugares Isso. no máximo. O meu carro cabe em 7 pessoas. Tô entendendo o tema do podcast, é o Código de Trânsito Brasileiro. É, Eu vou sair daqui com exatamente. 40 multas diferentes. eu só falo na presença do meu advogado agora. Então vamos mudar o assunto. Eu quero entender o seguinte. Quando vocês se Não, eu tô dizendo conheceram... é Peraí, porque deixa ela eu não, mudar. ela não anda com babá. Sim. Então as 6 filhas e ela. Isso, Então aí dá. tudo certinho. Aí dá. Porque Isso, quando bota as lógico. 3 babás, já Aí complicou, é uma não van. dá. É, mas não Três tem. babás. Então, Isso é um quando ponto. vocês se conheceram, vocês chegaram a conversar sobre essa questão de filhos, de abertura à vida? Ou foi algo que vocês nunca falaram? Foi acontecendo? Como é que foi isso? Conta aí pra gente. Foi acontecendo. Tia. Eu olhei Não, agora, assim, caraca, Carol, tá muito depois que vocês casaram, não, e aí, vamos ter muito... Porque tem muitos casais que casam... Nunca falaram não sobre isso, falaram né? sobre isso. Aí depois Isso vira é- uma questão. Mas falaram sobre o quê? Minha pergunta é essa. Não. Falam sobre outras coisas, vai no oba-oba Aquele, da mas alguém vida. vai falar, ó, eu quero ter 10 filhos. Não, isso Ah, não. isso vai andando, né? A vida, né? Não, Não, claro, mas o pior é que a mas a gente falou compreensão da sobre família isso é até, importante. sabia? E foi uma questão Eu vou ver primeiro, Carol. ruim pra gente. O que foi ruim? Essa questão, porque a gente discordou na época, né? Eu lembro que eu comecei, né, a conviver, assim, com boas famílias, boas pessoas, e eu fui sendo contaminada por isso, né? Mas, assim, minha mãe
tinha 3 filhos e a mãe do Beto tem 2. E aí um dia eu falei pro Beto, eu quero ter 3 filhos. Aí ele falou assim, eu quero ter 2. Na verdade, antes disso a gente já teve um embate, porque ele falou assim, só dá pra eu ter filho depois que eu terminar mestrado? Deve ser. Aí eu falei, porque é como muito assim? boleto, né? Aí eu falei assim, mas a gente vai casar e não vai poder ter filho? Pra mim não fazia sentido. Ele falou, depois que eu terminar o mestrado. E aquilo já no meu coração, pronto, né? Eu fiquei super angustiada e tudo. Aí criamos um problemão. E eu, Beto, mas isso, mais aquilo. E a gente já discutindo isso. Aí eu lembro até que conversamos com alguns amigos. Aí eles, calma, ainda tem muita coisa aí. E aí depois essa questão da quantidade de filhos. Eu falava que eu queria ter 3 e o Beto que queria ter 2. E hoje a gente tem 6. Aí dobrou a aposta. Mas, A gente graças achou a a meta Deus... aberta e dobrou Não, a isso, meta. isso prova que você não manda nada, né? Aí você Não, mas prova que você agora- não manda Isso nada. prova que você não manda nada. Você queria ter 2 filhos, já tá com 6, rapaz. E depois do mestrado. E depois do mestrado. Pobre mestrado, coitado do O que mestrado. o Mas quando mestrado tem a vocês ver? Nada a ver começaram com o a pagode. namorar, o Beto já era católico, Não, então, praticante, você essa também? nossa conversa aí, essa aí foi dia 28 de agosto de 2014, dia de Santo Agostinho. Eu só queria estudar para concurso e a Carol, nesse momento, resolveu sanear o assunto quantos filhos vamos ter daqui a anos quando a gente casar. Para mim, pareceu um pouco antes, que eu só queria estudar lá filosofia do direito para o concurso daqui a um mês. E aí, o negócio... Eu lembro que esse dia foi um dia caótico, assim. Começou uma discussão, aquela discussão pelo telefone, uma coisa, cara, totalmente fora do tempo, né? Mas esse nosso debate, isso aí era antes da gente se converter de verdade, assim. Porque esse debate não tem cabimento. O que acontece é fazer a retrospectiva da nossa história. Quer falar, amor? Posso falar? Fala você que se fala bem melhor. Não, Mais bonita então, também. eu e o Beto, assim, eu sempre fui católica, de ir à missa aos domingos, né? Graças a Deus, minha mãe sempre me levou, levava meus irmãos, e sempre rezava muito. Eu tenho essa memória muito dentro de mim, da minha mãe rezando pela família, pela nossa conversão. Ela falava isso pra mim, porque várias coisas que ela pedia pra eu ir, pra eu fazer, eu não fazia. Tipo, pra mim, missa é o domingo. Aí tinha, por exemplo, um dia que tinha que ir à missa que não era domingo, eu já não ia, né? Então, tinha essa memória dela, mas ela sempre botando essa semente da fé. E quando eu conheci o Beto, assim, a gente ia à missa ao domingo, então a gente se conhecia da paróquia mesmo, mas assim, a gente não só ia à missa ao domingo, a gente não tinha isso, digamos, na nossa vida, assim. Eu falo que eu ainda não tinha me encontrado verdadeiramente sabe, com Jesus, com Cristo, né? Eu até fico emocionada, porque assim, eu ia lá na missa, eu gostava de ir à missa, eu me sentia tocada, eu ficava, conversava com Deus, eu rezava, mas de segunda a sexta eu tinha uma vida afastada dele, entendeu? Rezava antes de dormir, mas eu ainda não tinha entendido, assim, que era para eu caminhar junto com ele, né? E que minhas atitudes tinham que ser de acordo também com a vontade e com o que ele queria para mim. Então eu vivia essa vida, assim, dupla, digamos, né? E quando a gente se conheceu, acho que o Beto era mais ou menos assim também, né? Ia à missa e depois ele pode falar. E quando a gente se conheceu, a gente namorava e acho que na visão da galerinha da igreja a gente era o casal perfeito. Porque é um casal jovem que vai à missa ao domingo, que participa do retiro de Páscoa, mas a gente, na verdade, não tinha essa unidade de vida, né? Então a gente, assim, não, sei lá, seguia, assim, várias coisas, né, no nosso namoro. A gente, não, por exemplo, não vivia a castidade. A gente, durante a semana, a gente não tinha, assim, não rezava o terço. A gente não tinha, assim, essas práticas, né, de estar sempre com Deus. A gente ia ali na missa, a gente gostava lá do retiro da igreja. E a gente namorou por anos, assim, né? Quantos anos? 2 anos e meio, acho, assim. E a gente, E mas já é que era a gente bom, não né? chutava o balde pra Não essa chutava questão. o balde, Porque eu também, minha família não era católica, né? Era católica de BGE, ninguém ia à missa. Aí quando eu estudei em Santo Agostinho, tinha que fazer a primeira comunhão na 4ª série, atual 5º ano. Você tinha que ir à missa nos domingos, pegar o autógrafo do padre. A minha avó ia. Eu ia com ela, eu não me incomodava de ir à missa. E aí eu vi os coroinhas lá no altar, achava legal. Um belo dia me chamaram pra ser coroinha. E aí eu fui fiquei coroinha, cerimoniário. Então eu era um cara assim dócil a estar junto de Deus. Eu não tinha implicância com a igreja. Depois eu fiquei no grupo jovem, coordenador de crisma, dava aula de crisma. Então assim, eu era um cara que, pra quem tava vendo de fora, pessoal da faculdade e tal, eu era o católico do ambiente. Só que a gente relativizava vários pontos. Esse ponto da castidade é um ponto que é o que mais pega, talvez. Acho que é a barreira inicial para qualquer pessoa. É um pouco que nem o filho pródigo. Eu tava ali com o pai, eu falei, aqui tá bom, mas quer saber? Eu vou fazer do meu jeito.
Me dá que eu vou tocar do meu jeito. Esse ponto eu discordo. Isso. É o que todo mundo faz. Muita gente faz. Não, todo mundo faz. Não era uma discordância brutal, porque pra mim parecia muito A razoável, gente por não exemplo, entendia, eu acho. que uma pessoa só tivesse relação sexual depois do casamento. Eu lembro eu, assim, com 17, 18 anos, pra mim isso era uma coisa que eu achava muito razoável. Do tipo, isso evita uma promiscuidade, né? Não sei se eu tinha esse grau de compreensão, mas eu achava que era uma coisa que dava uma organizada. Mas nem por isso, se você não tiver uma relação com Deus, o mundo do jeito que tá, as influências, e você mesmo sem convicção, você vai abrindo mão das coisas. Então, e assim eu vivi por muito tempo. A Carol também, a gente se conhecia, e a gente se via na igreja. A Carol, eu sempre via ela lá de cima do altar, até eu ficava olhando e falei, pô, a Carol é muito linda, porque eu conheci o irmão dela. Qual era a igreja? Santo Agostinho ali, a vida inteira. Aqui mesmo? Santo Agostinho. Eu sempre... Eu comecei a missa lá e continuo indo na missa lá. A gente morava perto aqui. Eu achava a Carol linda, assim. Eu lembro que eu tinha na cabeça assim, pô, no dia que eu... A garota que eu gostaria de conhecer é a Carol. A única pessoa que eu pensava assim, pô, ela é muito linda. E eu respeitava um pouco, assim, eu tinha um certo temor dela. Não ficava de piadinha, de negócio, sabe? Sei lá porque eu tinha isso claro, assim, que, pô, a Carol pra mim é a garota mais bonita que eu conheço. Se um dia eu tiver alguma oportunidade, eu vou tentar fazer o negócio direito. E aí a gente se encontrou em um dado momento... No show do Thiaguinho. Tem a versão da igreja do show do Thiaguinho. O show do Thiaguinho. E aí... A gente se conhecia de vista da igreja e se encontrou no show. Nossa, você aqui no show do Thiaguinho, nunca pensei. Maiana da Glória. Pois você é. tá falando sério ou tá brincando? Não, ele falou, tá imitando a abordagem. Não, sim, a pessoa encontra no show do Thiaguinho, né? Você por aqui, nossa. Ah, entendi. Isso. Aí, enfim. Aí a gente... Não, mas peraí, então deixa eu falar. Já que você falou você por aqui... E lá vem. Lá vem. Você comprou o bilhete para ele? Exatamente. Não, para ele não. E tem uma história aí, mas enfim, Deus colocou no meu coração, né? Como eu falei, a gente já se via da igreja, que eu tinha que conhecer o Beto, né? E aí ele estava morando na Itália nessa época, fazendo intercâmbio, e aí eu sabia que ele ia voltar em agosto. E eu vi que ia ter o show do Thiaguinho. Aí eu falei assim, já sei, vou comprar o ingresso pro show do Thiaguinho. E aí Mas você sabia que ele ia? Ele era muito fã do Thiaguinho. Aí eu imaginei. Olha só, imaginei. Aí eu ainda pensei assim, pô, o Beto é um cara, né, tem dinheiro e tal. Vou o quê? Comprar camarote. Vou comprar camarote. Aí, quando eu entrei com as minhas amigas, eu ainda tive que entrar separada, porque a entrada do camarote era separada. Elas falaram, eu não vou gastar camarote, vou comprar pista, então eu entrei sozinha. Gente, aí elas falaram, então tá, a gente se encontra no banheiro. Você comprou ingresso pra ele também? Não, comprei pra mim. Você imaginou que ele ia estar lá. Ela vai descobrir que ele tava na pista. Não, a gente não se falava, nunca tinha falado. Quando eu cheguei, juro, eu falei assim, gente, então vamos no banheiro antes do show. Eu tava assim na fila do banheiro, ele falou, olha, você por aqui? Aí por isso que eu lembrei. Foi a primeira pessoa que eu vi. Aí na hora eu falei assim, obrigada, Senhor, dentro de mim, né? Mas ele tava na pista, então assim... Tava no camarote. Também eu não tinha dinheiro pro camarote. Ele fez uma cara de menor abandonada, tava na pista. Mas então, viu, já tinha a mão de Deus aí, ó. É isso, acho que Deus E aí você ficou sozinha no camarote? Não, não foi aí eu fiquei na nenhum. pista, eu comprei mas o cara do camarote. Pode entrar na pista? Pode, o da pista, Bertalda, que não pode entrar no camarote. Pode mudar. Não, camarote pode ir O pra de pista. cima sobe e de baixo desce, Bertalda. Não, porque pista é povão, né, assim, não tem problema. O que não pode é o contrário. Se todo mundo do camarote descer pra pista, lotou a pista, né? Pois é. Mas a pista já lotou, já é lotada. Quem compra lá já quer isso, entendeu? E ali vocês começaram a namorar? Na pista do não, show então, do Thiaguinho? aí, Pode não, ser a gente, assim. a gente começou a se conhecer, né? deixar assim. Digamos assim. E qual foi a música do show do não me Thiaguinho recordo, Bertalda. que é a música que hoje vocês lembram? Vocês dizem, Que é a "Nossa, música do casal." A música do casal é do Thiaguinho. E aí, amor? Vocês não têm cara de show de Thiaguinho, desculpa Não, dizer, não tem. todo Você mundo- diria que a gente Não. se encontraria onde? Cara, no show Não, do André Jazz, Bocelli. Não, no André show. eu Bocelli. amo. Não, no show do Também. Thiaguinho. Vocês não Mas têm cara de com show toda a do vênia é Thiaguinho. o Thiaguinho, entendeu? Nada contra o Thiaguinho. O Thiaguinho é gente boa. Um abraço, Thiaguinho, Thiago André. É que vocês são mais formais, assim, entendeu? Então eu acho num show. entendendo que isso aconteceu num em 2012, pagode, né? É uma coisa mais. É verdade. Isso era 2012, Carol tinha Não, 19 mas eu anos, ia eu tinha hoje também. 21. É verdade. Era diferente Era a uma coisa maturidade. mais. Camarote. Mas a gente eu iria. continua ouvindo o Thiaguinho até hoje. Show do Thiaguinho na Que bom, Barra. tão fiéis. E educando as crianças nessa mesma fé e nessa mesma cultura. Não, então, aí a gente se encontrou ali, continuou se encontrando. Enfim, aí a gente começou a namorar 3 meses depois. Muito bem. 3 meses depois do show. Cara, Pois é. Cara, vamos entrar lento, nesse... meu Deus Vamos do abrir céu. essa gaveta agora. Ué. 3 meses depois, cara. A mulher foi no show pra te ver. Pois é, mas Pois eu é, também olha fui aí, pra ver Bertalda. ela. 90 dias. Pois é.
Caraca, mas talento mesmo, hein? Vamos... Acho que tu tá tendo tanto filho aqui. Ele tá até vermelho, ó. Ele ficou até... Pra ver o Beto vermelho é difícil, né? Olha lá, ele ficou vermelho. Justifique, Cara, levou 90 dias, vai pedir um telefone pra sair, cara. Pois é, cara. Que é isso, cara? Ele tava querendo que ela ficasse cada vez com mais vontade. Foi isso, eu vou entendi, defender. eu vou defender. entendi. É, e deu certo. Não, mas é engraçado porque nessa época mesmo, claro que isso é uma completa idiotice, eu devia ter pedido esse cara em casamento no show do Thiaguinho, pra Claro, mim tá cara. claro. Só que eu tava nessa época, eu tinha uma convicção que era a seguinte, quando eu for namorar, eu vou namorar direito mesmo. Então, assim, eu falei, pô, eu quero agora discernir bem no Ele namoro. tava traumatizado. Não é traumatizado. Eu tinha namorado várias vezes, Carol também, entendeu? Mas assim, o que eu tô falando é, naquele momento, óbvio que eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje, mas eu queria namorar o melhor possível, assim. Pra casar. Isso. Também, mas assim, realmente discernir, eu não queria mais namorar por namorar, eu digo assim, né? E acabou que, pô, infelizmente, a Carol chegou nesse momento, que é o momento que eu não tava com a cabeça tão boa assim. Mas enfim, também, aqui 3 meses realmente, mas desde o primeiro momento, eu já tava numa cabeça de praticamente namorando, Carol, assim. Desde o primeiro momento, eu sabia que ela era especial. Eu achava o máximo, Carol. Eu nunca cogitei deixar de estar com ela pra namorar. Mas enfim, demorou 3 meses. Já a gente começou a namorar Gente, mas oficialmente. 3 meses é nada, né? Nada, né? tá Nada. bom. Claro, Mas ele na tá época era uma brincando. infinidade mesmo. Pergunta pro pessoal que tá no purgatório se 3 meses não é nada. Hã? Assim que eu chegar lá, Bertal. Bota a mão na vela. Assim que eu chegar lá e falar, rapaziada, quanto tempo vocês estão Vou aqui? rezar pro céu direto. Demora o bagulho? Como é que é? Tem vaga de grávida? Como é que é o esquema? Bom, e aí, depois disso? Não, enfim, a gente começou a namorar. Muito bem. Aí a gente tinha a mesma convicção. Achei a Carol do tipo, cara, a gente quer ser católico. A gente era católico, nossas famílias eram católicas nesse sentido, sobretudo da Carol, né? Que os irmãos também se converteram. Mãe dela, pra mim, acho que é a pessoa mais santa que eu conheço, assim, que vive mesmo no meio do mundo, de leiga, assim, a pessoa, caramba, super dócil, assim, muito piedosa e que vive mesmo pra servir os outros. E então, a gente estava no ambiente católico, e a gente ia à missa domingo, nossos programas eram isso, a gente ia no retiro, de Páscoa, grupo jovem, era uma coisa central na nossa vida, mas a gente não tinha... Mas esse ponto da castidade era um ponto que a gente não botava em prática. Mas isso sempre incomodou a gente. A gente nunca estudou, dane-se isso, não. Eu lembro, e era uma montanha-russa espiritual, assim, do tipo, cara, agora vamos deixar de comungar. Aí depois, não, vamos confessar toda semana e comungar. Agora vamos comungar sem confessar. Então era isso, era um ciclo. E isso foi a nossa vida 2 anos e meio. Até que eu vim confessar aqui no santuário... E porque eu confessava, pequei contra a castidade, pequei contra a castidade. Aí, pô, também a maioria cada hora numa hora, e cada padre é isso. Um padre, você deve ter visto uma coisa quando era pequeno, o outro, isso aí não tem problema. Tipo assim, eu confessei com muito padre, mas foi eu lembro especial, de um que eu confessei na Canção Nova uma vez, eu falei a ele, calma aí. Quando você tá no rincão com a tua namorada, você tem vontade de fazer alguma coisa? Eu falei, não. Aí ele, então isso aí é falta de vergonha na cara. É o primeiro que falou, porque é uma verdade, cara. Eu acho que é essa abordagem que eu tinha que ter, entendeu? Eu não tava ali chegando de maluco. Eu era católico, sabia que era o certo, mas, engraçado, ninguém virou pra mim com a centralidade e falou, cara, isso aqui é um ponto inegociável, o pecado grave. Tudo que eu falava na aula de crisma era da boca pra fora. A graça nos sacramentos, o pecado grave nos afasta de Deus, essas coisas que a gente fala que é base da doutrina, mas... Não, porque você não tava vivendo. Pois é, não tava vivendo, mas assim, não teve uma frontalidade E esse padre, eu lembro desse dia perfeitamente. E me mandou rezar 1 terço por dia por 1 mês. Não, e eu não sei se eu pago essa penitência até hoje. Meu Deus do céu. E eu lembro do padre aqui tem no que pagar. santuário. Mas Que eu eu... já rezei. Isso conta? Tipo, já rezei, tenho rezado terços Você longamente. tem que rezar uns 30 dias seguidos. Não, mas eu rezo Ou então você tem que chegar pra um 3 mil padre dias seguidos e já. dizer- E então tá bom, mudar se a ele reza- penitência. Não, eu rezo o terço todos os olha, dias talvez eu tenha 10 conseguir. lá. Você não reza o texto todos os dias? há 10 anos. Então, Tá pago, né? amanhã... Sim, mas amanhã você fala assim, senhor, A se partir eu de agora- esqueci... Isso. Se eu esqueci, Não, acho os que tá próximos resolvido já isso 30 aí. dias A gente já é tá- pra pagar, Por aquela é pra intenção. pagar aquela penitência. Mas eu queria... Ela falou Mas que veio isso, aqui Aqui confessar. no santuário eu Vamos vim fazer confessar. propaganda agora. Ah. É verdade. Não, e aí o vamos falar a padre... verdade. É É, verdade, a aqui é só a verdade, não é verdade. propaganda, é verdade. Virou e falou assim pra mim, tá bom, minha filha, mas o que você tá fazendo pra não pecar contra a castidade? E eu fiquei assim, aí ele falou assim, por que você não faz um jejum? Por que você não oferece alguma coisa? Ou não começa a ir à missa todo dia? Ele me falou assim, bota
práticas. E aí o que eu falo que realmente... Ele te deu alternativas. Não, pra, e pra você enfrentar isso. ele me enfrentar. E daí, a partir disso, eu vi que realmente a gente fica falando da graça. E, gente, a graça realmente acontece. Entendeu? Ela existe. Ela existe. A única coisa incrível, real nesse mundo porque é a a gente graça. começou a ir à missa todo dia. E Não, a mas gente... calma, vamos chegar na missa todo dia. Tá, e daí a gente não pecou mais contra a castidade. Então, realmente foi Mas assim, absurdo. esse padre eu lembro, agora que você falou, eu lembrei dele. Tu lembra o nome dele? Ele era de Maceió, Alagoas, eu acho. Tu lembrou um que ficou aqui um tempo? Padre Raul. Era ele? Isso, Padre Raul. Padre Raul. Beijo, Padre Raul. Raul Olha é que gente bom muito conselho, boa. ó. Olha. Padre Raul, Muito bravíssimo, boa, tá? Isso foi 2014, 13? 14, 13, isso aí. 15, por aí. Aí, beleza, e assim seguimos. Ainda assim, seguimos nessa montanha-russa. Aí, eu tava estudando para concurso, ficava o dia inteiro em casa estudando. E eu tava até falando com o Daniel esses dias, que um seguidor me mandou mensagem falando que só pensava na ex dele, não conseguia estudar, a vida paralisada. Aí o Daniel, um amigão meu, mandou mensagem e falou, cara, esse negócio é impressionante. Quando a gente começa a estudar, meio que atiça vários pensamentos, assim. E eu acho que é o exercício da memória mesmo. Então assim, isso pode ser uma explicação humana, mas pra mim era Deus me chamando, que nem o filho pródigo chegou lá, tava achando que tava mandando bem. Chegou uma hora que ele falou, amigo, não tem nem comida do porco. Na casa do meu pai tinha. E isso é a graça de Deus, que muita gente não chega nesse episódio, vive a vida inteira, né? Afastada de Deus. E aí comecei a remoer coisas que eu tinha feito errado na minha vida. Não era coisas escandalosas, mas coisas que todo mundo se orgulharia. Começou a me pesar pela primeira vez. E eu ficava o dia inteiro em casa estudando. E de novo, ia à missa no domingo, essa bagunça aí, não vivia castidade. Então, objetivamente, estava afastado da graça de Deus, estava em estado de pecado grave. E aquilo foi me pesando muito. De modo que assim, que eu comecei a ficar um pouco escrupuloso com isso. Com razão, porque uma coisa realmente estava errada. Mas foi a primeira vez que o pecado, acho, na minha vida me pesou, de verdade. E aí eu falei, cara, não tô conseguindo lidar com isso. E aí, o papo de assim, tá acordando no meio da noite, entendeu? Eu falei, meu irmão, não tô conseguindo lidar com esse negócio. E aí eu falei com a Carol falou, pô, tem uma moça da igreja que o marido é psiquiatra. Né? Aí, mandou uma mensagem do Ítalo. Aí eu mandei uma mensagem pra ele no meio da noite, sim. Eu falei, pô, tô precisando. Ele falou, pô, tenta dormir agora e vai amanhã 2 da tarde. Aí eu fui lá na consulta dele. E passou lá um remédio para ansiedade, que eu acho que é o maior placebo que eu já tomei. Mas o que aconteceu? Ali, eu vi pela primeira vez, assim, um exemplo de alguém que, pô, era católico de verdade, trabalhava bem. A mulher não trabalhava, porque eu tinha a seguinte impressão, a mulher não trabalhava, eu tinha discussões homéricas que a Carol falava, cara, isso é ridículo, a mulher não trabalhava, porque minha mãe é funcionária pública. Eu não deixei de ter contato com a minha mãe, pra mim era normal, a gente quer seguir o padrão, né? Eu queria ter 2 filhos, minha mãe ter um trabalho, de repente trabalhar menos que eu de tempo, mas pra mim essa era a equação. E a Carol falava, eu quero ficar com os meus filhos. Eu falava, pô, isso é uma coisa ridícula, até o momento que eu falei pra ela numa discussão. Carol, e se eu quiser ficar com as crianças? Cara, completo idiota, porque eu faço qualquer coisa pra não ficar em casa hoje. Mas é engraçado, a gente discute sobre coisas assim, é que nem a questão de quantos filhos a gente vai ter. Cara, longe da graça de Deus, fora do contexto, a gente discute coisas que são ridículas, caricaturais, assim, né? A gente, em vez de debater as coisas sérias, tá debatendo cenários que, cara, era tão distante da minha realidade, aquilo, né? E aí a Samia não trabalhava, mas tava grávida do 4º filho, educava bem os filhos, sei lá, foi um modelo, assim, que foi meio que luz no mundo pra mim, que o negócio tem que ser luz no mundo. Pra mim foi claro isso, assim, sabe? Foi uma pessoa que eu falei, cara, esse exemplo eu não conhecia. Uma pessoa que trabalha, é normal, católico, mas tem boa formação, sabia me responder tudo. Então, assim, é claro que tem... não ficou uma bitolada. Não, era um negócio que eu falei, cara, maneiro esse exemplo. Porque eu tava na igreja há 25 anos. E é óbvio que devem ter passado bons católicos comigo, mas pra mim, assim, foi uma coisa clara, tipo, cara, esse exemplo aqui é diferente. E a Carol, nessa época, eu lembro que ela começou também a ter aula de doutrina com a Samia, né? Não sei como é que você chegou na Samia. Foi uma coisa meio contemporânea. Não, minha mãe pediu. Minha mãe encontrava muita Samia na igreja, ela falava, ai, Samia, cuida da minha filha, chama ela pra alguma coisa, que ela via, né, que a Samia era uma mulher que estava ali sempre, na missa já todo dia. E aí a Samia me chamou muitas e muitas vezes pra ir na casa dela, ter aula de doutrina, e eu nunca ia. Até que um dia eu resolvi, né? E era à noite, depois da minha faculdade, e eu achava que eu que estava cansada, né? Eu falava, ai, depois da faculdade, lá para casa dela, ter aula de doutrina. Hoje eu imagino ela grávida, mãe, na época ela tinha, acho que ela estava grávida do 4º, né? Do 4º filho, quem estava cansada e se dedicando era ela. O meu cansaço perto dela na época. E ela realmente foi, né, foi me dando essas formações
E foi me aproximando muito de Deus, assim. Isso me ensinou muito, porque eu vejo como é importante a gente se importar com as pessoas, a gente confiar, tipo assim, ainda que a pessoa esteja muito distante, numa outra realidade, a gente de fato vê que aquela alma importa, entendeu? Todas as almas importam. Então, hoje, por exemplo, eu tenho amigas minhas que estão muito distantes, né, da fé e da religião, mas o que eu posso fazer por elas é encontrar, é conversar, é escutar. Uma vez eu levei uma amiga, assim, para confessar e ela nunca mais foi. Mas, assim, quando ela tem algum problema, ela me liga, ela pede para eu rezar com ela. Então, assim, aos pouquinhos, sabe? A nossa, né, acho que o nosso exemplo, muitas vezes a gente não precisa ficar falando, né, de Deus, assim. E eu digo assim, sempre a gente apostar na pessoa. Porque, graças a Deus, eu tô aqui, né? Acho que todos nós, porque alguém um dia apostou na gente, em falar a verdade pra gente, né? Porque, poxa, o que é a gente sem a verdade? E às vezes a gente olha, eu faço muito isso, né? Eu tento não fazer, olhar para aquela pessoa, mas aquela pessoa ali não vai querer ir no retiro, ou aquela pessoa ali não vai querer sair para conversar comigo, ou aquela pessoa ali não vai entender isso que eu vou falar para ela. E não, por que não, né? Como isso que eu falei, a graça de Deus pode tudo. Então, se você rezar por aquilo, e se você falar, ou às vezes nem falar de Deus, você falar da sua vida, ou você ouvir aquela pessoa, você entender o problema dela e dar um bom conselho. Isso acho que foi o que eles fizeram com a gente. Eles notaram a gente, eles se importaram com a gente. Eles viram que a gente tinha uma sede, assim, lá no fundo, assim, de querer, de fato, fazer as coisas certas, né? Ter essa unidade, porque, como eu falei, a gente namorou sem viver a castidade, sei lá, muito mais tempo do que a 2 gente anos e meio. Aí, namorou vivendo a castidade, né? Depois foi 1 ano e pouco pra gente se casar, aí a gente né? começou a se aproximar nessa, Carol da Sâmia, eu do Ítalo lá, por causa das consultas, que é uma pessoa que no fundo estava conversando sobre as minhas angústias, eu não fazia direção espiritual, não conseguia resolver sozinho, porque eu não tinha critério. E aí um dia eles chamaram a gente pra jantar na casa deles. Isso. Era até engraçado, que às vezes a gente marcava 8, a gente tentava chegar às 7h30. A gente tava muito ansioso. Pra eles botaram entendeu? os filhos pra dormir pra estar 8 com a gente, devia ser uma operação de guerra, né? A gente Tu ainda chegava tenta chegar antes. antes, né? Sim. Muito sem noção. Aí deixava a né? gente Vocês esperando lá entendem. embaixo, a gente não entendia, pô. A gente era bem idiota, cara. Aí a gente foi lá um dia, aí tava jantando, e eles pediram 2 pizzas da Fiametta pra gente. Uhum. Cara, a casa dele, eles eram ferrados, era um apartamento, sei lá, 2 quartos, o sofá era todo sujo, pingava, o filtro pingava. Era assim, não era pelo material ali que eu ia me falar, porra, eu quero esse modelo. E a gente conversou perguntando milhões de coisas, pode tatuagem, pode ir, tudo aquilo, todas aquelas dúvidas confusas, Cheio de dúvida, sabe? né? Aí lá pelas tantas, o Ítalo falou, olha só, se não resolver essa questão da castidade, da pureza, nada vai adiantar. Ele falou com frontalidade, sim. Sem isso não vai funcionar. E aí eu lembro que a gente saiu, entrou no elevador, esse foi acho que 1º de maio de 2015. Aí eu falei, Carol, a partir de amanhã a gente vai à missa todo dia e a gente não vai mais estar junto e tal, um ambiente que a gente já sabe o que não pode fazer humanamente. Então, pô, a gente realmente botou a graça de Deus, que é o que eu sempre falo, e cortou humanamente as ocasiões de pecado. Cara, desde então eu vou à missa todos os dias. Eu não sei quantas missas eu perdi, sei lá, 10, 20, não sei, esses 10 anos. Raríssimo não ir à missa, assim. Um negócio catastrófico. E como a vida muda, não, né? Não, Muito. Kenna, sem brincadeira. 3 dias depois, eu não tinha problema nenhum mais com castidade. Eu nunca mais tive dificuldade com a castidade. Então, aí ficou claro pra mim, assim, de quando você vem pra Jesus e fala humildemente, eu não consigo sozinho, do meu jeito não tá dando, e deixa a graça de Deus atuar, ele resolve qualquer problema, cara. Qualquer problema, ele resolve com uma forma que você fica espantado. Então, foi a primeira vez na vida que eu fiz o que o catecismo fala, que é cortar o pecado e se abrir a graça de Deus. E nunca mais eles teve problema. Isso foi 1º de maio de 2015. Nunca mais, porque eles falaram com toda a clareza do mundo isso. Então, assim, eu com o Não, Ítalo e e a a gente Sâmia... entendeu, né? Não, era isso que eu precisava, sabe? Eu tava cansado, eu precisava de alguém pra virar e falar, cara, exatamente isso. E a gente tava... E Deus é o filho pródigo mesmo. Nesse momento eu falei, cara, eu vou voltar, entendeu? E aí, quando a gente casou... E aí, de lá pra cá, eu tive formação, comecei a fazer direção espiritual, né? Estando em estado de graça, era uma coisa assustadora na minha vida, eu nunca tinha vivido aquilo. Assim, eu comecei a fazer meu plano de vida lá. Lembro todo dia, rezar o texto todo dia, fazer a leitura espiritual todo dia, fazer um momento de oração mental todo dia. Cara, todo dia eu tinha uma luz, assim.
absurda, sabe? É tipo assim, Deus falando com a gente, coisa, o cara começava a entender um monte de coisa, sabe? Aquela coisa quando a graça atua. Eu ficava espantado. Você se abriu a graça. Você É se abriu isso, essa é uma coisa sensível pra todo mundo, assim, é claro, isso vai acontecer com qualquer pessoa, é matemática, isso. A pessoa se afasta do pecado, se abre a graça de Deus com humildade e, pô, Deus faz tudo na nossa vida. Então, assim, nesse momento minha vida mudou. Eu não sei como era a minha vida até aqui. Era confusão, era falta de critério, entendeu? Eu era uma pessoa boa, humanamente estava tudo funcionando, sempre fui bem aluno. Pô, a gente tinha um bom namoro, pô, nunca usei droga, Boa entendeu? família. Tinha uma ótima família. Pô, fiz faculdade ótima, meu CR era bom, não tem uma história de tragédia. Mas você pode ter tudo bom, humanamente, externamente. Se você não tivesse em contato com Deus, essa vida não vale nada. É igual o cracudo que tá na rua. No fim do dia, a mesma coisa. Sabe? E aí minha vida passou a fazer sentido mesmo. Caraca, assim, eu sou muito grato a Deus por causa disso. Eu vou contar isso o resto da minha vida e vou me emocionar, porque é o filho pródigo mesmo. Eu podia estar até hoje lá, sabe? E Deus me chamou de volta. E aí, no dia do casamento, no ofertório, a música era aquela música que fala do filho pródigo, né? Muito alegre. Aí, cara, eu olhei pro lado, tava a Carol lá, linda, a mulher que eu sempre sonhei. Eu tava casando com consciência do que eu tava fazendo. Eu podia estar só casando, sabe? Eu sabia perfeitamente o que eu tava fazendo, que aquilo ali era um sacramento, que, porra, que a gente ia construir uma família, que a gente ia estar aberto aos filhos. Porque essa questão dos filhos, o fato de a gente ter 6 filhos hoje, sei lá quantos a gente vai ter, e que a gente pode falar muito sobre isso, é difícil pra caramba também, ninguém aqui é maluco, inconsequente, sai tendo filho, ou pra gente não tem dificuldade nenhuma, a gente pode falar só sobre isso. Mas eu lembro nessa época, em tudo isso que eu tinha feito, toda a desordem, que não é uma desordem, aos olhos do mundo, ninguém vai falar, pô, sua vida era desordenada, Zé Roberto, mas era uma desordem em relação a isso, tanto tudo que a gente fez na minha vida, nosso próprio namoro, a gente tem uma relação de casamento, isso é uma desordem, objetivamente, mesmo com a mulher que eu casei, não é o momento certo, não é adequado, não é uma relação sexual do jeito que faz sentido completo, né, eu acho que vale até a pena depois explicar um pouco mais sobre isso, mas tudo isso que eu tinha feito, eu falei no fim do dia, sinceramente, falei pra Deus, tá todas as memórias, porra, passadas, sujeira, coisa que eu comecei a me arrepender. E várias vezes eu comungava nessa missa e eu falava que nem o leproso, Senhor, se queres, podes me limpar. Eu tinha um monte de memória que eu não queria mais ter. Não queria lembrar as coisas que eu tinha feito de errado. Coisas passadas, coisas que não faziam mais sentido na minha vida, eu não queria. Mas a gente tem as memórias. E várias vezes, porra, aquilo vem espontaneamente na nossa cabeça, as pessoas falam, o demônio me tentando, talvez seja o demônio, talvez seja a gente mesmo, nossa carne. Deus deixa a gente lembrar dessas coisas pra gente lembrar que, cara, é isso que você é sem mim, entendeu? Agora a gente tem que pegar essas tentações e usar pra rezar e se aproximar de Deus. E entender que a gente é uma miséria longe de Deus, todo mundo. E eu rezava sempre o Senhor, se puder, pode me limpar, pode me limpar. E, sinceramente, Deus limpou minhas memórias, entendeu? Limpou minha desordem, limpou minhas má vontades, assim. Deus limpa tudo, cara. Essas passagens corriqueiras do evangelho, de encontrar um leproso, é a gente, sabe? Se a gente acha que eu não sou leproso, não tem nada pra melhorar, porra, cara, eu tenho muita pena de você. Você ainda tá muito longe da graça de Deus, sabe? Tá cego. Sabe o que eu acho interessante? Todos os dias eu publico de manhã, tenho tentado publicar a oração pessoal que eu faço, né? De domingo a domingo. A Bíblia, o caderno, minha caneta, o que eu tenho que escrever, o meu diário e tal. Isso que você está falando, assim, centenas de pessoas me mandam no direct dizendo, cara, eu não sei como fazer isso. É importantíssimo. Eu não sei, eu nunca ouvi a Deus. Deus nunca falou comigo. Pois é, ninguém ensina a gente a fazer oração. Eu tô aqui tentando há um tempão. Isso é impressionante. E assim, mas só que Deus fala. Todos os dias. Não só com fatos. Mas às vezes fala mesmo ao coração e você ouve a voz de Deus e sabe o que tem que fazer. Não, nossa alma entende perfeitamente os caminhos de Deus. A pena que me faz é ver tanta gente católica... Boa, bem intencionada, que vai à missa. Que quer agradar a Deus, que acompanha o Frei Gilson. Não teve ninguém que fizesse isso. Que fizesse, cara, vem cá, senta aqui, olha aqui, isso. Pega aqui, faz assim. É aquela passagem do Etíope. Tava lendo lá, chega Felipe... Aí o etíope tava lendo lá a passagem de Isaías, falando... Aí ele falou, você entende o que você tá vendo? Ele falou, não tem como entender, ninguém me explicou. Aí ele explica pra ele e fala, pô, tem uma água aí, eu posso ser batizado? Pode, depois Felipe desaparece. É isso, como é que eu vou saber se ninguém me explica? É que nem o outro paralítico que tava lá na beira daquela... Não era lago, né? Era poço lá, mágico, passava um anjo, batia, curava alguém, história de maluco, né? Isso é uma das coisas que eu vou perguntar pra Deus quando chegar lá. Que papo é esse do anjo que encosta na água? E a outra coisa é o que você tava falando pra Bartolomeu embaixo da figueira,
que era que ele estava pensando. Enfim, tem umas curiosidades. Aí ele fala o seguinte: senhor, eu tô aqui há 38 anos e não tenho ninguém para me levar lá. Não tenho homem nenonábil. Esses são os nossos amigos. Isso é uma coisa que me pesa, eu gostaria que me pesasse mais, que é sede de alma mesmo. É muita gente ao nosso redor que depende da gente. Não tem mais ninguém, na maioria dos meus ambientes, a provocar, como dizia São Paulo, oportuna e inoportunamente as pessoas para se procurarem a Deus. É o que a Carol falou. O céu está imbuído que cada um se converta. Deus quer que cada um se converta. Deus está muito preocupado, como estava preocupado comigo, está preocupado com qualquer pessoa que se converta e esteja junto dele para sentir essa paz de viver a graça de Deus. É fácil, não é fácil? Resolve todos os problemas, não resolve todos os problemas, mas dá uma clareza de coerência também, que a pessoa vai viver em paz. Eu vivo em paz, no meio do caos. Não, eu 6 filhos, não tem dinheiro, dinheiro bate, tem mês que sobra, 90% não sobra, é cansativo pra caramba, tem as picuinhas de família, tem dificuldade no trabalho, mas na boa, eu tô em paz porque eu sei que eu tô fazendo o que Deus quer que eu faça. Óbvio que falta um monte de coisa, mas eu sei que em relação aos filhos, eu tô fazendo o que Deus quer que eu faça. Pô, o que eu ia falar era isso, pra voltar e fechar. Diante de toda essa desordem que eu tava vendo, eu falei, Deus, na boa, em relação a isso de filho, eu não quero da castidade, tudo, que no fim do dia a castidade tem a ver com a ordenação sexual que vai chegar nos filhos, em alguma medida, né? O sentido vai chegar lá. Eu não quero mais fazer do meu jeito. Na boa, eu já te dei muitos nãos na vida. Eu não quero te dar não em relação aos filhos. Eu não quero mesmo. Como é que vai ser? Cara, eu não sei, mas sinceramente, tu desprezar Deus... Muita burrice, cara. O Belo, num show que eu vi, ele falou: primeiramente, gostaria de agradecer ao fator Deus. Você desprezar o fator Deus, cara. Fator Deus. É muita burrice ignorar o fator Deus, cara. Entendeu? Deixa Deus sonhar em ti, deixa Deus ser Deus, pô. O fator Deus? Fator Deus tá cheio do bom. Fator Deus. É muito bom. O fator Mas Deus, você vê, o fator de Deus tudo, é impressionante. assim, de tudo isso que vocês estão... fator. O fator, hein? Disso que vocês estão falando, eu volto aqui pro que a Carol disse. Primeiro que, pra quem tá assistindo e tem filhos e fica insistindo e fala assim, meu Deus, mas eu fico insistindo meus filhos irem à missa, vai fazer, não tá dando efeito, planta. Claro Tua mãe que dá plantou, efeito. sua mãe plantou, você Em falou primeiro da sua lugar, sogra. vai à missa, né? Sim, mas a mãe ficou insistindo, vai à missa. Ou seja, uma hora essa árvore isso. vai frutificar. Né? Isso Uma hora aí. vai. E outra coisa também muito importante, vocês falaram várias coisas importantes, mas dessa questão, quando... Quer saber de uma coisa? Eu vou me abrir à graça de Deus. Não, é a única coisa que importa. Eu vou, Senhor, ok, eu fiz tudo errado agora. Quando você se abre para a graça de Deus, seja pessoas que têm problema para perdoar, seja pessoas que têm Isso. problema para ver a castidade, seja qual problema que for, Deus entra e aí você deu permissão para ele fazer É isso. Ele Aí vai ele vem. consertar tudo. e age em você. E aí você entende isso, que é a graça de Deus. Porque muita gente, eu pelo Isso. menos ouvia isso e eu não entendia. Entendeu? Tá, graça. É mais uma graça. coisa meio, né? a Por graça, exemplo, a se graça. você se confessar, você recebe uma graça especial. Tá, graça, entendeu? E eu vejo isso acontecer, né? Hoje em dia, graças a Deus, tendo uma vida muito a melhorar, mas tendo uma vida bem já mais próxima, né? Como eu falei, tendo mais essas práticas ao longo da minha semana, o que me faz ter mais essa unidade de vida, porque isso era uma coisa que me incomodava muito. Eu também posso falar da castidade, porque a castidade era uma coisa que eu não entendia muito bem. O Beto, diferente de mim, ele era professor de crisma e tudo. Eu era uma coisa que minha mãe sempre falava pra mim, mas ela nunca me explicou muito, ela só falava, acho que, coitada, eu nem sei se ela sabia explicar. E eu me apaixonei por isso, entendeu? Hoje em dia eu falo com brilho nos olhos, eu falo com a minha amiga da PUC, eu falo com a minha amiga da igreja, eu falo com você. Tipo assim, eu falo com quem? Porque se você conhecer, é impossível você não entender. Faz todo sentido. Eu te garanto que qualquer mulher do mundo quer casar com um homem que quer viver a castidade. Entendeu? Porque o homem que vive a castidade no namoro, ele vai ser um marido muito melhor. Porque a castidade não é simplesmente você não ter relação antes do matrimônio. A castidade é muito além disso. A castidade é você ordenar a sua carne, né? É você botar as coisas no lugar. É você entender que tem uma mulher ali que tá com decote, você não tem que olhar para aquela mulher. Porque você tem respeito a ela e respeito à sua mulher. Coitada dela, vamos rezar, né? Se tem, enfim, um marido que trai uma mulher, ou antes do casamento, uma pessoa que quer botar, né, o carro na frente dos bois, viver o ato conjugal antes
do casamento, ele é um ato totalmente angustiante, né? Você fica com medo de engravidar, você fica com medo de pegar uma doença. Tem que fazer o esforço do tamanho do mundo pra não engravidar. Ninguém desconfia que tá... Você desordenado. você resolve briga com isso, você não conversa, você não dialoga. Então, assim, se você para, sei lá, um pouco pra pensar, você vê que tá desordenado. E ela é apaixonante mesmo, porque é uma virtude, assim, uma coisa que eu garanto qualquer mulher que é um homem que esteja preocupado com a virtude da castidade, se você para entender, né? E nos nossos dias, os homens que querem mulheres assim também, né? é que eu falo por mim, mas com certeza. Porque também hoje a história tá outra. Isso, Não, não. não só apenas os homens traem, mas as mulheres também, né? E, cara, traição, E o pessoal se muito. escandaliza com a traição. Tô casado, descobri uma traição do meu marido, da minha esposa, que seja. Cara, traição é o desaguado final da coisa, entendeu? Traição é a desordem mais clara ali. Tá Mas tem tudo 30 mil desordenado, desordens anteriores, sabe? Eu É prefiro verdade. morrer do que estar com outra mulher que seja Carol. Eu prefiro morrer, eu tenho nojo disso, sinceramente. Não tenho atração em nenhuma mulher, não tem o menor interesse, assim. Sabe, é um negócio que não tem o menor cabimento. Porra, é que nem eu largar minha família inteira e morar na África do Sul. Totalmente descabido, entendeu? Então, o pessoal se escandaliza com a traição e muita gente, às vezes, tá num momento de angústia. Pô, descobriu uma traição, como é que eu saio disso? Perdoa, aí tem as vozes do perdoa, as vozes do não admita isso jamais e saia de casa. Entendeu? Uma coisa que eu vejo muito é tentar achar coerência no meio da incoerência. Isso é o que mais tem. Ah, não. Teve uma amiga nossa que foi se confessar com o pai, tá tentando arrumar a castidade. Ele falou: faz o seguinte, você tem que ter relação uma vez só no mês. Hã? Quer dizer, meu amigo... Ele aconselhou isso? É coerência no meio da incoerência. Não tô demonizando esse padre, não. Tô falando que a gente Não, mesmo, ok. depois de casado, mesma coisa. Não, eu quero ser católico, mas isso aqui não. Eu quero namorar, não. Eu tô noiva, mas isso aqui não. A gente tem uma incrível capacidade de tentar inventar nossas próprias regrinhas. O Gênesis como é quem isso. é contra o aborto, eu falo, tá bom, eu sou contra o aborto. Mas em caso Mas- de estupro... Ou pílula do dia seguinte, tranquila, pílula do dia seguinte. Exatamente. Jill, tranquilo, Jill. Eu sou contra o aborto. Mas isso tudo, às vezes, Hoje tem eu recebi funcionamento um que abortivo, me inclusive. fez uma longa carta no direct dizendo que foi descrevendo a família maravilhosa, os filhos, não sei o quê, mas que antes, não sei o que lá, que dia, que horas, ele fez vasectomia. Eu disse, se eu posso te ajudar, procura um médico hoje e desfaça. Pois é, esse Mandou o ponto... telefone do Diogo Vink pra ele? Desfaça a Manda. vasectomia. Pronto. Esse negócio da vasectomia é engraçado. Uma vez eu fiz um júri, aí o réu foi absolvido no final. Aí ele virou pra mim: doutor, posso falar com você? Eu falei: pode. Cheguei lá, a gente quer agradecer nele. E no júri, às vezes os fatos do processo não ajudam muito. Aí eu jogo tudo, amigo. Aí eu conto a história dos meus filhos, conto minha história, falo um monte de coisa. Aí eu devo ter falado que tinha 5 filhos na época, né? Aí ele virou pra mim: doutor, posso falar uma parada? Fala, meu querido. Faz vasectomia, dá maior paz. Mentira, Eu ele falei: falou irmão, isso. 30 mil pessoas já falaram, tu acha que o réu do júri vai falar, eu vou falar, nem esse é o caminho. Eu falei: aqui ninguém mexe não, meu irmão. Porra. Eu falei: cara, que E autoestima, como né? se você não Que tivesse sem autoestima. paz. Exatamente. Você tá Vasectomia, entendendo? que é isso? Mas eu tô com paz, meu O querido. cara Você tá disse: preciso entendendo? da maior paz. Eu vou Ou fazer seja, a vasectomia, vou pega- tirar, vou perder a paz. É o Que que eu tô fazendo. autoestima. Pega do todo cara, eu mundo só lá e tá na consegui. paz, né? Cara, inacreditável, né? É Mas é engraçado inacreditável. que você gosta da vasectomia. Não, tem um dia que eu não escute isso. De vasectomia. Todo mundo fala: já fiz, Como vou se a Carol fazer. fosse uma louca e você estivesse cedendo sei lá, Tu não tem as televisão em doideiras casa? Eu falei: irmão, já tentei tudo. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO, Mas a nada Carol é mais segura. interessante, Enquanto a né? Carol não embagulhar, eu não vejo mas jeito. há também um A negócio Carol é mais interessante. interessante que tudo. Eu não sei se vocês já passaram por isso. No início do casamento, porque eu só tenho 25 anos de casado, né? Você tem quantos? Você parece ter mais, Bertão. Eu sei, mas você tem quantos anos de casado? Eu tenho... Vamos fazer 9. 9. Então, eu tenho 25. E aí, no início do casamento, cara, você fica pensando assim, cara, eu vou ter filho logo, né? Ou eu não vou ter filho. Sei lá, a mulher não engravidou. Enfim. Não, a tudo Carol bem. menstruou 2 vezes e falei: sou estéreo. Eu tinha certeza, não vou ter filho. Aí tinha muito ansioso, né? Mas aí a família começa assim, não vai ter filho não? Minha mãe dizia isso, né? Pô, eu vou ter neto quando eu tiver de bengalinha na mão. Não, porque não vai falta a gente se cajadinha na metendo, mão. né? E tal. Aí quando você tem o primeiro filho, tá bom. Aí Cadê você o diz segundo? assim, o segundo filho, diz assim, a Kênia tá grávida. Ah, que bom, né? Nossa, o segundo filho. Quando você fala do terceiro filho, a pessoa, olha, mas 3 filhos? Nesse mundo. Nesse mundo não é muito caro. Imagina o que eles não Não é não escutam. sei o quê. Nos dias de hoje. Aí quando você falou, imagino você, 6, quando você falou, engravidou de novo.
Aí a pessoa, Que vocês ela cai escutam? no chão. Conta aí pra Não, gente. eu só chamo pro batizado, não aviso mais. Não avisa, já tá aqui, gente, não tem o que fazer, não. Mas você já passou Eu por faço isso? o que, avó? Jogo fora? Minha avó é engraçada, cara. Ela tá Jogo desde o fora. terceiro tentando convencer que tá bom, né? E errado ela não tá. E qualquer assunto que eu trate com ela, ela puxa pro esse. Outra vez que eu fui no Maracanã, aí ela, como é que foi o jogo? Foi bom. Quanto foi? 4-0. Ela, mas você já tem 5 filhos, né, Zuba? Você já tem 5, né? Quer dizer, um negócio assim, ela todo dia fala sobre isso. E minha mãe também. Aquele misto de eu gosto deles, mas já tá bom. O que é uma verdade. Aí eu falo, mas tudo bem, vamos resolver o problema. Tem 6 aqui, muito, concordo, muito filho. Qual que você quer jogar fora? Boa Não, mas pergunta. nenhum. Mas no fundo é rigorosamente isso, cara. Ontem eu tava conversando com os amigos, aí tem um filho, teve outro filho. Aí tinha um que tava super orgulhoso que um dia aí teve relação, aí foi lá, tomou a pílula do dia seguinte. Orgulhoso? Muito orgulhoso que resolveu o problema, 2 já tá bom. Eu falei, cara, legal mesmo, mas tu gosta da tua segunda filha? Porra, ama, a coisa que eu mais amo no mundo. Eu falei, e a terceira? Que tu não conhece? Porque assim, eu não gostava. O Bernardo é meu quarto filho, em 5 anos, sei lá. Se tivesse uma gota de prudência no oceano do mundo, eu não teria o Bernardo. Uma gota de prudência humana. Entendeu? Tipo, já tá bom, vamos dar uma segurada. Eu olho pro Bernardo, ele vale mais que qualquer outra ponderação. E parece uma coisa meio ignorante, mas é simples assim. Às vezes tem que voltar pro básico. Uma vida vale a pena ou não vale a pena? E tudo bem, uma vida em abstrato? Não, mas... Pô, a Celina mesmo é a 6ª. Pô, perrengue, a Carol teve parto, hérnia, perrengue do caramba, gravidez perrengue, cansado pra caramba, pô, já tá bom, não queria ter... Porra, se dependesse da gente, de repente não teria tido filho naquele momento, esperaria um pouquinho mais. Ela tá lá, fofinha, ela daquele jeito que não serve pra nada hoje, pra mim vale mais do que tudo. Que assim, não serve pra nada. não faz nada, só chora de noite, dá cansaço, entendeu? Não me agrega em nada, não sei o que ela vai ser da vida, não sei. Mas assim, aquilo ali vale mais do que tudo. É uma Esse o alma. discernimento é simples assim, Não, eu sabe? acho, falando disso, eu acho assim, só para esclarecer aqui, eu acho que cada um tem uma situação, é claro, muita gente pensa só no financeiro, né? Mas não só financeiro, emocional, físico, enfim. O que eu acho é que a gente tem que forjar nosso coração para isso, né? Então, assim, a gente tem que olhar para os filhos como isso, é uma alma, né? É uma alma. Então, como eu falei lá no início, toda alma importa. Então, a gente tem que olhar com generosidade, né? E, assim, óbvio, observando essas coisas, mas também tentando ter esse olhar generoso, e a direção espiritual muitas vezes até ajuda, porque quando a gente olha muito pra gente, é difícil ter um olhar, não só no âmbito de ter filhos, em qualquer âmbito. Você acha que eu tô sendo bom, assim, no meu apostolado? Não, eu acho que tá bom, né? Aí vem uma pessoa de fora e fala, pô, eu acho que você poderia estar bem melhor, poderia estar fazendo isso, aquilo. Então fica uma coisa assim, de fora a pessoa é mais exigente, a gente tende a justificar tudo. Se eu falar, sei lá, uma discussão que eu tive com o Beto ontem, eu consigo justificar tudo que eu falei, por que eu fui grossa, por que eu fiquei chateada. Mas até eu estar certa já é outra coisa. Mas a gente fica sempre tentando se justificar. Eu acho que essa questão do filho, tudo bem, não pode ter filho, mas é para uma coisa doer, é para doer na gente, entendeu? Poxa, eu tô casada e agora eu não posso ter um filho. O que eu vejo muito é as pessoas procurando motivo para não ter filho. Não dói, a pessoa dá graças a Deus. Realmente não tenho dinheiro, não posso por isso. Faltam motivos para não ter filho. E não dói. Mas, poxa, o filho é isso. A gente tá aqui porque nossos pais se abriram a nossa vida, né? Então, graças a Deus, a minha mãe se abriu a ter um 3º filho. Senão eu não estaria aqui e não poderia um dia ser salva, se Deus quiser. Eu seria um cardeal nesse momento. Eu não tenho dúvida. Talvez o Papa, inclusive. Leão não estaria na cadeira. Não seria ele. Deu sorte, hein? Deu Roberto sorte. Francisco deu Eu sorte. falo, ele faz as piadas, né? Tô falando sério, José Roberto. Então, acho que é por aí, entendeu? A gente tem que ter esse... né? Poxa, se não posso ter agora, que pena, né? Porque o fruto do ato conjugal, né? Deus fez o ato conjugal, foi Ele que criou, é muito prazeroso, é muito maravilhoso e tem um fruto maravilhoso, que são os filhos, né? E que são almas, né? Que estão aqui para a gente formar e educar, né? Na fé e nos bons valores e tudo. Então, assim, se realmente no momento não der para ter filho naquele momento, ou não der mais para ter filhos, que seja uma coisa dolorida pro casal. Na boa, não é tipo, vou ficar sofrendo, lamentando, não. Mas, poxa, infelizmente eu não posso mais ter filhos. E de verdade, sabe? Hoje em dia, não, as pessoas ficam meio que procurando motivos egoístas para não ter. E eu não me tiro disso também.
Eu, muitas vezes, também, né? Posso ter em outros filhos, ou até a partir de agora, se eu me deixo levar pelos né, minhas inclinações, eu também sou assim. Mas a gente, né, tem que ficar pedindo, né, não tô falando que eu tenho que ter, mas eu tô dizendo assim, sempre tá me perguntando e me questionando, e não só na questão dos filhos. Eu até peço para Deus, assim, que eu nunca me acostume com amor, sabe? De Deus, eu me emociono, porque que eu nunca esqueça o quanto Ele me ama, o quanto eu sou grata por Ele ter colocado essas pessoas que se importaram comigo e que me ensinaram, até minha mãe mesmo, que tanto rezou, e esses meus amigos, minhas amigas. E assim, eu falo para Ele que eu quero fazer isso o resto da minha vida. As pessoas perguntam, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? E eu, de verdade, meu sonho é que, parece assim, clichê, mas é que mais pessoas conheçam a Deus, sabe? Porque como o Beto falou, a gente tinha uma vida antes e uma vida totalmente depois. Isso muda tudo. Você pode, em diferentes circunstâncias de vida, diferentes situações, diferentes configurações de família, não importa. Mas quando você conhece a Deus, você vira uma chave, né? E eu vejo muita gente assim na igreja, como a gente estava, que não mergulhou ainda, assim, sabe? Não encontrou mesmo. E então, sempre que eu posso, eu falo, assim, né? Outro dia mesmo eu estava comprando roupa, eu falei como vendedora, as minhas amigas ficaram, Carol, tipo, não é que eu sou uma maluca, mas ela me pergunta, você tem não sei o quê. Aí eu sempre boto uma sementinha, assim, sabe? Ou eu tento ser se eu vejo que a pessoa, assim, tá totalmente distante, eu tento ser aquilo que eu falei também, um ouvido, né? Tem até uma história que o padre falou outro dia no recolhimento, ele falou assim, que um senhor, né, estava conversando com um filho do amigo do filho, e depois falou assim, nossa, aquele seu amigo tem um papo muito bom. Aí o filho foi falar com ele, meu pai falou que o seu papo é muito bom. Ele falou, mas eu não falei nada, só ouvi seu pai. Tipo, ele só queria um ouvido, né? E muitas pessoas, assim, querem isso, quer ser ouvida, quer ser entendida, compreendida. E o nosso exemplo arrasta. Quando a gente viu essas famílias, né, boas famílias, querendo trabalhar bem, querendo ser bom marido, boa esposa, né, viver a fidelidade, viver a castidade, fazer o melhor para Deus, querer ir à missa além de domingo. Por que essas pessoas novas, bem-sucedidas, estão indo à missa todo dia? Por que elas estão rezando o terço todo dia? Então, o exemplo arrasta, né? Vai criando coisas assim dentro do nosso coração e realmente vai tocando. Então, eu acho assim que né, eu comecei a falar a questão dos filhos, então acho que é uma questão que a gente só não pode se acostumar, né? Eu tenho 6 filhos, tem gente que tem 3, tem gente que tem 4, tem gente que tem 2, tem gente que tem 1, tem gente que não pode ter filhos, e essas pessoas também podem ser, a vida delas pode ser muito maravilhosa, porque elas podem contaminar muita gente, né? Cuidar de muita gente e ser pais e mães de muita gente. O importante é não evitar filho. Isso. Se você não evitar, já tá muito bom. Não, tá bom, mas provavelmente vai sair tendo um monte, né? Não evitar já é bom, né? É bom a gente até dar uma delineada do que é a doutrina da igreja sobre isso também, né? Senão fica parecendo que é cada um só no... no seu próprio pensamento. Me perguntaram, nessa conversa, de onde você tirou esse negócio? Eu falei, cara, isso aí tem escrito. Eu falei, mas então você só pode ter relação sexual pra procriar. Eu falei, não, isso não tá em lugar nenhum, irmão. Não tá? Onde é que tá escrito então? Eu falei, irmão, tá no catecismo. Tem um documento que condensa a doutrina católica. A vantagem de ser católico tá tudo no documento. Aqui é o objetivo. Livro. Tem um livro. E tá validado. 2000 anos, tá funcionando. Aí onde é que isso tá na Bíblia? Eu falei, amigo, não tá na Bíblia, mas também não tá na Bíblia. Não sei onde tá na Bíblia, onde não está na Bíblia, né? Vamos voltar pro básico. Mas enfim, o que o catecismo fala? Que você pode ter relação sexual depois de casamento, tem 2 finalidades, unitivo e procriativo. Unitivo é evidente, qualquer pessoa sabe quem tem relação sexual um com o outro, que dá um grau de intimidade máximo, né? E justamente por isso é uma completa desordem você ter isso com uma pessoa que não é a pessoa que você decidiu estar pro resto da vida e fez um compromisso sério, né? Ninguém acha legal que um parceiro tenha uma relação sexual com outra pessoa. Se acha, tá num grau de anestesia, assim, muito, muito evoluído. Todo mundo vê que isso é uma afronta à intimidade. Não preciso explicar isso aqui. Um pouquinho de sinceridade. Isso além de um aspecto que a gente não vai tocar aqui, porque ele é longo também,
mas da transmissão espiritual que acontece nesse ato sexual, ok? O Senhor diz que se torna uma só carne. Então, toda bênção e toda maldição que está do lado de cá e que está do lado de cá jogou forte se agora. transmite. Isso é verdade. Absolutamente toda. Então você imagina isso aqui com um parceiro, com 5 parceiros, com 20 parceiros, com 50 parceiros ou com 1000 parceiros. Isso se transmite querendo ou não. Mas é uma outra matéria para a espiritualidade. Vamos voltar para... Então, unitivo, beleza, todo mundo Isso. entendeu que a união sexual é uma união que tem entre um homem e uma mulher. E procriativo. Ah, por que procriativo? Bem, porque se você não fizer um esforço tremendo, da relação sexual nascem seres. É assim com cachorro, né? Com lagartixa tem relação sexual? Não sei, deve ter. Alguma sorte deve ter, não sei. Não tenho nem ideia, mas deve ter. Formigas devem ter também. Formigas tem. Não Abelhas. sei. Abelha, Hipopótamos, capivara. Meu Então, Deus. assim, a relação sexual tem uma consequência possível, talvez provável, que é transmitir a vida. Acho que também tá tranquilo de entender. É possível. Perfeito, essas claro. duas teses. Ótimo. Então temos duas finalidades na relação sexual. Até aqui é olhando pra realidade como ela é. A igreja não inventou isso aqui. É só olhar pra realidade como ela é. Ótimo. Então, e aí? Aí eu tô casado. Muito bem. Por que eu não posso ter isso antes? Porque, enfim. Porque a finalidade da relação sexual é ter unitivo, isso aí você pode ter antes, e procriativo. Beleza, muito bem. E aí, eu posso evitar os filhos? Então eu só posso ter relação sexual no casamento. Eu não posso evitar de forma alguma? Realmente você não pode botar nenhuma barreira física, exemplo, coito interrompido, nem química. Nem camisinha. Isso, camisinha, barreira física, química, enfim, pílula, DIU também, em alguma medida acho que é mais física do que química, enfim, pílula do dia seguinte, quer que seja, tudo isso é uma barreira. Por quê? Quando eu fui casar com a Carol, fui fazer um retiro logo antes, por acaso, calhou de eu fazer antes. E eu peguei um livro lá. A gente só não falou, nesses outros parênteses aí, aonde que vocês chegaram em retiros, porque vocês eram católicos. A gente ia em retiro normal, grupo de... Mas quem é que jogou vocês para dentro da obra? Então, isso aí é legal também. Senão a gente pulou e não... Não, beleza, mas só pra matar essa parada. Aí ele falava o seguinte, olha só, uma relação sexual pra ser perfeita, ela tem que ser dentro do casamento e ela tem que ser aberta à vida em alguma medida. Que significa, objetivamente, não colocar nenhuma dessas barreiras. Então é relação sexual completa, beleza. Antropologicamente, se você fala que é uma pessoa, você tem que amar a pessoa por completo. Dando, inclusive, o que tem de mais completo seu, mais sublime seu, que é a possibilidade de transmitir a vida. Realmente, se eu amo a Carol de verdade, eu quero dar tudo pra ela. Meus bens, meu tempo, minha fidelidade. E se eu tiver uma relação com ela, a minha possibilidade de transmitir a vida antropologicamente, isso é um ato de entrega maior do que se eu tivesse um esforço tremendo. Não, filho com essa pessoa eu não quero de jeito nenhum. Uhum. Então, beleza. Se eu amo a minha mulher, se eu tô falando que eu amo, a relação sexual não pode ser igual que você teria com a tua amante. Ou com a prostituta, objetivamente. Tem que ter algo de diferente do ponto de vista da entrega humana. E o segundo é do ponto de vista teológico. Se você bota essas barreiras e quer evitar o filho deliberadamente, você não deixa Deus estar presente naquela relação. Simples assim. Então você não deixa Deus, se quiser, transmitir a vida ali. Realmente, você está convidando Deus a ficar fora do quarto, pô. A verdade é essa. Não tem... Todo mundo que está assistindo aqui pode botar os meios que quiser para não ter filho, etc. Então não tem problema nenhum com isso, é a escolha de cada um. E na boa, isso para mim é a coisa mais sagrada do mundo, é a liberdade de cada um. São José Maria falava que a razão mais sobrenatural para uma pessoa fazer uma coisa é porque eu estou afim. É verdade. Não adianta alguém ficar martelando e falando se a pessoa livremente não falar, Deus, o que você quer que eu faça? Que nesse momento ela vai ser feliz. Se não for isso, eu não quero que ninguém faça nada forçado. Nem eu fiz nada forçado. Mas se você, quer ser católico, sei lá, quero ser cristão, quero estar, fazendo a relação sexual do jeito que Deus quer. Cara, você tem que deixar Deus participar disso. Deus não pode ter que virar o rosto pra tua relação. Então, objetivamente, você tem que estar ali aberto pra Deus, se quiser atuar. Por isso é que, em alguma medida, você não pode fazer um coito interrompido, usar camisinha. Então, a pílula nesse cenário, gente, não vai engravidar e Deus não tem como agir ali. É um ato que tinha tudo para ser o ato mais generoso de todos, de entrega, mas se torna um ato egoísta. E tudo na vida, todas as dificuldades, eu vejo que tem dois caminhos. O egoísmo, eu vou fazer do meu jeito. Filho pródigo indo embora. E o amor, eu vou fazer do jeito que Deus quer. Vou fazer pelos outros. O padre Fábio de Mello, eu tava vendo uma música, uma vez ele cantando a música do Lulu Santos, ele para no refrão e fala o seguinte, amar é tomar prejuízo.
com todo respeito a São Paulo, 1 Coríntios 13, pra mim essa é a melhor definição de amor. Entendeu? Às vezes a pessoa fala, meu casamento é o inferno. Não é o inferno. Simplesmente você tá tendo a oportunidade de amar. A pessoa tá na fase ruim, não te entende, tá cobrando muito. Isso é uma oportunidade de amar. Porque se eu pegar eu e o Carol, vamos pra Nova York, cartão de crédito ilimitado, passar uma semana, não tem amor nenhum. Tem egoísmo. É ótimo pra mim e pra ela. Até eu e o Bertaldo, se a gente for, né, Bertaldo? A gente seria muito feliz. Não, a gente vai. Não né? seria tão, não sei se seria tão feliz assim, não. Andando de mão dada no Central Park aí você. Não seria bom. Não vou ser minha garota. Então, mas assim, isso é... Amar mesmo é tomar prejuízo, cara. Financeiramente, mas também tempo, afetividade, incompreensão. Amar é isso. Jesus na cruz não tá valendo a pena, irmão. E também não tá escrito que você só pode ter relação sexual ovulando. Perfeito, esse é o ponto. Então entendemos que eu tô só tirando as barreiras físicas que beleza, porque se eu tiver uma relação sexual, quero que seja uma entrega completa e quero que Deus, se quiser, possa estar presente ali. Beleza. Ah, Zé Roberto, então você simplesmente vai na sorte? Óbvio que não. A igreja fala que você pode recorrer aos métodos naturais, que na verdade a igreja é mais específica, recorrer aos períodos inférteis. Ou seja, você pode ter relação deliberadamente. Não, quero evitar um filho. Eu posso recorrer aos períodos inférteis e dá pra você saber. Essa é outra verdade, dá pra saber. Tem aplicativo. Não. Entendeu? Dá pra saber. Temperatura basal, observação do muco cervical, o período. Dá pra saber. Amigo, é um esforço, porque você realmente vai ter que deixar de ter relação em, sei lá, 7 dias no mês. Não tem nada de esforço. Eu cansei de dizer aqui, né? Você tá ovulando. Ele falava. Aí ela ia olhar, tava ovulando. Nem eu sabia, ele sabia mais do que eu. Vejo que és um profeta, senhor. Não é um profeta, não. Eu senti o cheiro mesmo. Ele fala, seu cheiro tá diferente. É mesmo? Tá Tem isso? ovulando. Tem isso. Pronto, você conhece. Aí ser. que tá. A igreja é tão sábia que quando ela fala... Dom Rafael falava muito disso pra gente no Estudo para a Família. Não é? Quando você tem lá a tabela que você faz, a conjugação dos 3 métodos, né, que ele tinha perfeitamente, cara, ela se encaixou num padrão e esse padrão foi pro resto da vida. Né? Você tinha pessoas na China usando esse método... Não, Índia, a matriz de Calcutá ensinava isso para morador de rua. Na China, não porque eles queriam um método católico, porque as mulheres não tinham sangramento com esse método. Porque assim, todo método é instrução e método. Só que o governo não dá instrução, ele dá um método. Porque se ele pegar a instrução do DIU, da laqueadura de trompa, da pílula anticoncepcional e de muitas outras coisas, ninguém vai fazer. Ele só diz assim, olha, vamos fazer uma laqueadura de trompa? Beleza. E você não vai engravidar. Agora, se ele te dá a lista do que vai acontecer na sua vida e no seu corpo com aquilo, duvido que uma mulher faça. Então, esse método que a gente usava do Pra Família, que o Dom Rafael tinha, que era o muco, a temperatura basal e a tabela. Isso. Aquilo ali, sabe qual é a chance de engravidar, de não engravidar? 99,8%. É maior que a da pílula. Maior do que de a pílula. acerto. Sim. 99,8%, sem fazer nada. Agora, se naqueles dias de ovulação e de pico de ovulação você transou, amigo, acabou, esse cara é doce, não tem problema tem chance. Não, beleza, mas você não está enganado, ok? Perfeito. Só que ninguém... você tá sabendo, aqui você isso não é toma assim, nada. isso. E o acerto é 99,8%. Agora dá um trabalho. É o mínimo pela relevância da coisa. Ou então não, você transa e engravida mesmo, tá tudo Também bem. ninguém morre. Ok, ninguém morre. Ok? Tranquilo? Pelo contrário, alguém vai viver. Alguém vai viver. Vai até nascer alguém. Você pode transar também ovulando e não engravidar. verdade. Deus não infundiu a alma ali. Perfeito, é isso. Exato, Né? também. Deus Quanta ali gente estava... tenta ter filho por muito tempo e não consegue? Sim. É. Que é o senhor da vida e depois quando Amigo, tenta ter, agora eu vou ter filho. Nós não... tivemos 3 filhos sem evitar filho. Eu podia ter 30. Mas nós tivemos 3. Né? E ninguém ficou ali. Ah, não vamos não. Olha aqui, vai lá, não faz isso não. Ah, meu Deus, vai ter mais um filho. Não, ninguém fez isso, nunca. Até porque... Eu só fiz o método natural quando eu quase morri do parto do Rafael. E aí depois eu precisei ficar um período sem mesmo. E logo também depois da Maria Antônia, que eu passei muito mal no parto. Fiz um período, mas depois eu falo, mas que Deus quer mandar, manda, o período que é você fez, também tem que explicar isso. Né? Ela fez um período, mas esse período ele visava proteger o útero.
O útero, naquele dia, naqueles meses subsequentes, não poderia engravidar de novo. Sim, claro. Sim. Então você precisava proteger o local onde você ia criar pessoas depois. Não, perfeito. Então essa foi a razão. Lógico, Entendeu? Então tinha uma razão clara para se fazer isso. Mas Não, a aí esse é o gente- ponto. A gente pode recorrer aos períodos inférteis, aí diz o catecismo diz, se você tiver um motivo justo. E ele diz que o motivo justo é o que não é egoístico. É só esse o critério que tem. Então, no fim do dia, esse aqui é um juízo individual Sim. com Deus e, em alguma medida, insindicável. Ponto. Então, a doutrina é claríssima, recorrer aos períodos inférteis. Tá, tu tem que ter uma relação sexual completa, pode deixar de fazer nos períodos férteis, você não vai ter filho nesse cenário, se você tiver um motivo justo. A pergunta toda é, o que é um motivo justo? Eu não vou vir aqui apregoar o que é motivo justo e o que não é, porque eu não sou corregedor da vida de ninguém. Agora, tem que ser um juízo sério de cada um, do tipo, cara, eu tô fazendo uma escolha de deixar de ter filho, sei lá, qualquer razão, não sei. Isso tem que ser uma escolha Não, consciente, e é só até isso que a porque Carol tá cada falando. pessoa é uma pessoa. Isso, é O uma escolha motivo pra você consciente. pode ser- não ser sim. Exatamente. Mas Eu vou tem dar que ter um uma reta exemplo. intenção. Exatamente. Discernida reta com intenção. uma alma de critério Tem numa coisas direção que são espiritual. muito escrachadas, como por exemplo, eu não vou ter filho porque eu quero trocar de carro. Sim. E o meu carro, eu quero um carro mais moderno e eu vou gastar dinheiro com filho. Isso é um motivo que não é justo, é uma coisa de egoísmo. Você quer um carro mais moderno pra você andar? Não é uma coisa má. Não é Só, má. só ponderando com uma vida. Exatamente. Já teve gente que mandou mensagem falando assim, Kênia, eu sou uma pessoa muito depressiva, eu faço tratamento para depressão, pós-parto, então eu fico querendo morrer, eu não tenho condição. Eu falei assim, faça um método natural. Sim. Eu falei para ela, é um motivo justo. A pessoa não precisa estar morrendo com câncer terminal. Lógico. Né? É o que para cada um aquilo pesa, aquilo realmente é algo difícil e que não é fútil, como trocar Isso. de casa, Sim. viajar para Bahamas ou trocar de casa, coisa que envolve dinheiro, né? Que é uma coisa agora envolvendo a saúde, envolvendo outras questões. Aí você pensa, né, na sua vida. E é bom falar com o diretor espiritual, É se claro. tiver Isso. diretor É espiritual. importante fazer duas coisas que o Bertoldo falou que são fundamentais que eu nunca tinha feito na minha vida. E que isso mudou nessa conversão. Oração mental e direção espiritual. É impossível de ser católico evoluir sem oração mental e direção espiritual. É assustador como na igreja as O pessoas não primeiro é fazem mais fácil, o segundo é muito mais difícil. Você encontrar padres Não, disponíveis. então, é impressionante difícil. como isso se perdeu na tradição da igreja. Digo Olha, assim, na prática corrente. Deixa eu lhe dizer um negócio. Tem Nós que querer acabamos- muito ser católico, isso eu nós- sempre falo. É. Mas às Porque, vezes meu você amigo- pode fazer uma orientação espiritual, não necessariamente com um sacerdote. É isso que eu ia falar. Também né? pode. É. Não, e assim, uma coisa que eu gostei na obra, quando eu conheci, e que muita gente gosta, é porque realmente na obra tem essa cultura de atender as almas. É a Sim. vocação ali, o espírito da obra você vai conseguir um horário com o padre e ele tem um know-how para fazer direção espiritual. Uma coisa segura. É claro que o padre que às vezes está mais atarefado na paróquia não tem a mesma disponibilidade. É isso aí. E é claro também que vários padres, como os leigos, estão mais preocupados com a sua qualidade de vida do que ser generoso com os outros e cumprir suas obrigações. Agora, esse negócio de ficar demonizando o padre, eu não demonizo não. Porque a gente também, entendeu? Qual o nível dos leigos? É o mesmo nível dos padres. Então também não é, os padres são o mal do mundo. Não, mas é claro que muita gente já bateu com na igreja e não consegue fazer direção espiritual. Isso acontece, talvez, porque o padre não tá querendo. E aí, cara, cada um vai ser cobrado Cara, pelas olha suas só, responsabilidades. a situação é muito mais grave. A gente fez uma viagem agora onde a gente não conseguia ir à missa. É isso aí, Não tinha missa Onde? na Itália. Porra, ia pra parar o mundo e descer. Não tinha missa. Então, assim... Não, mas não tem. Em algumas Não cidades tinha a gente teve missa. dificuldade de encontrar Não, mas missa. é difícil ser mas isso não é triste isso? Eu fui com a É. Carol agora pra Tiradentes. Você Cara, tá olha só o entendendo? grau da coisa. Eu falei, Então não dá pra gente falar de direção espiritual. é isso. Porque nós estamos falando Cara, da missa. o que tá acontecendo que não quer que não celebrar tinha a pra missa? celebrar. Cara, mas outro dia o Ítalo me falou 70% do clero não acredita em Jesus na Eucaristia. Ele meteu essa estatística a partir de algum lugar que ele... Na boa, não me escandalizaria. É coerente Não com o sei cenário. se é tanto. Não, né? não é tanto, mas assim, Vai é aparecer uma o coisa- milagre de Lanciano de novo por aí. Mas tem um monte, né? Né? É uma coisa meio hiperbólica, mas nesse Mesmo em sentido... Lanciano, as pessoas não dão bola pra Lanciano Eu como tive com deveriam a Carol dar. lá na lua de mel. Pois é, não dão bola pra Lanciano como deveriam dar. Mas assim, esse negócio a gente foi lá e Tiradentes. Porra, eu sou chatíssimo com isso da missa. Aí, Carol, vamos pro hotel com as crianças, a gente vai pra Barbacena, que é onde minha sogra é de lá, tem a casa lá, as crianças adoram, a gente vai pra lá, tem missa lá, tem missa. Inclusive missa de semana lotado, sabe? Do interior, às vezes, o povo muito mais piedoso do que a gente aqui.
E aí eu falei, pô, vamos ficar em Tiradentes de segunda a quarta, que eu vou à missa. Lá só tinha missa em Tiradentes terça-noite. Aí eu falei, eu vou à missa segunda de manhã em Barbacena, a gente vai terça-noite em Tiradentes e quarta-noite quando eu chegar em Barbacena. Pra eu poder ir à missa todo dia. Beleza. Chegamos lá, as crianças queriam ficar na piscina, sai, vamos pra missa. Tomando banho, taranã, peguei os 3 mais velhos reclamando, fomos pra igreja. 7 da noite, está lá, tá na escrita, não estava aberta a igreja. E um monte de gente na porta E gente, esperando. aí fiquei eu e um monte de gente, não teve missa. Por que não teve missa? Aí meus filhos que estavam enchendo o saco reclamando de ir pra missa, eles ficaram impactados com isso. Nós chegamos em Por que não teve missa, papai? Não tinha missa. Eu falei, não é triste isso aí, cara? 11 da manhã estava marcada a missa. Nós chegamos lá, missa cancelada. Não vai ter missa, Dani? Não Como vai quem ter diz, Aí nós voltamos não vai numa ter missa Copa. Bom, 7 mas horas da aí, noite. sei não lá, foi? de repente, então agora eu vou fazer outro lado. Vai, sei lá, né? A gente também tá O julgando. cara teve dor de barriga. Mas, ou teve dor de barriga, ou foi acudir alguém que foi dar unção dos enfermos pra alguém que tava morrendo, sei lá, cara, pode na hora da acontecer. missa não vai, não. Na boa, Não sei, velho. pode acontecer. Avisa, sei lá. bota alguém. Pô, Ken, infelizmente a realidade não é essa. Eles acham que ninguém vai, porque realmente vai ter pouca gente, mas uma missa vale mais que tudo. Esse negócio da missa diária, Sim, que desde vale mais que 2015, tudo não foi mesmo. num negócio de... eu falei, cara, foi um negócio meio generoso, assim, porra, amanhã eu vou à missa, a partir de agora eu vou à missa todo dia. E você vai me perguntar, Roberto, você tem a completa fé que Jesus está na Eucaristia, você tem uma reverência perfeita, uma devoção completa. Eu vou te falar, cara, é claro que não. Você vai à missa e fica perfeitamente comportado na missa, sempre chega cedo, 10 minutos antes, medita, aproveita cada etapa. Claro que não, é um caos para ir com as crianças de manhã. Eu chego várias vezes na consagração, às vezes depois da consagração. Às vezes, infelizmente, eu ofereço para Deus, não é o que eu deveria. Porém, eu sei perfeitamente que Jesus está na Eucaristia, porque eu sei o que eu sou sem Jesus diário na minha vida. Então, meu amigo, eu prefiro morrer do que faltar à missa voluntariamente, porque a graça de Deus está ali e eu quero esse remédio diário. Vai mudar a minha vida se eu não for um dia? Cara, não sei, é óbvio que não vai desandar tudo, mas por isso que eu falo, cara, eu vou à missa todo dia, ainda que eu não tenha a devoção perfeita, ainda que eu não seja arrebatado ao 7º céu, eu vou à missa todo dia, até porque, se para pensar, Deus dá 24 horas, o que é mais sublime do que tu ir à missa? Não tem nada nessa terra, então não tem razão de eu... Aí eu vou ficar no Instagram e não fui à missa. Eu vou trabalhar e não fui à missa. Eu vou sustentar no Supremo Tribunal Federal e não fui à missa. Não tem nada acima de a semana dura 30 minutos. 25 né? minutos. Entendeu? Que muda tudo. E tem né? todo. E também, outra coisa, a gente não sabe o que é a missa, os católicos. Então, assim, tem uma falta de formação muito grande, coisa que a internet, graças a Deus, ajudou muito. Isso aqui que vocês fazem. É impressionante. Esse influxo aí de gente se convertendo recente, muito por conta da internet, depois da pandemia, bons exemplos católicos, né? Formação, Padre Paulo. Muita gente tendo consciência do que é. Porque se você entendeu o que é a doutrina católica, amigo, você vai ver que mais nada no mundo tem graça. É verdade. Nada mais no mundo tem graça. Isso é a única coisa que impossível, importa. não se apaixonar. É ser católico e estar com né? Jesus. Aí agora, olha que interessante isso aqui também. Eu, quando tava no começo da carreira, eu tava trabalhando em Silva Jardim, que é perto de Araruama. E minha vida era meio maluca, porque eu saía do Rio, ia pro mestrado na UERJ, ia para lá, fazia audiência, tudo correndo. E aí... Eu planejava, né? Vou à missa ali, às vezes passando por Niterói e tal. Alguma coisa saiu errada, eu não consegui ir à missa 2 vezes. E eu não tinha mais missa aqui em Cachaça, que eu ia ter audiência. Aí tinha uma paróquia lá em Silva Jardim, a matriz, eu entrei e subi. Aí eu falei pro secretário, pô, posso falar com o Pároco? O que foi? Eu falei, pô, Pároco, eu vou à missa todo dia, pô, arrumar tempão. É uma coisa que, acho que é a primeira vez que vai faltar uma missa, assim, sabe? Um negócio que eu falei, cara, como assim eu vou dormir assim? Deixa eu fazer tudo possível. Pô, eu queria muito que você celebrasse a missa pra mim, se desse, ou pelo menos, tipo, me desse a comunhão. Ele falou, cara, celebrar a missa eu não consigo não, mas vai lá no sacrário que eu vou te dar a comunhão. Aí eu cheguei no sacrário, aí eu vi, ele começou a arrumar o altar. Cara, o cara celebrou uma missa só pra mim. Durou 15 minutos, 20 minutos. Nossa, que presente. E ele era um padre recém-ordenado. Padre William Asmar. Aquela missa ali, primeiro que valeu tanto quanto a missa do Galo do Vaticano. E segundo, que pra ele foi muito edificante. Parece que ele contou isso pra muita gente também. Eu sei que pros padres não é fácil também ser padre. Porra, são criticados, ninguém respeita nada, não valoriza, os fiéis, porra, não perseveram em porcaria nenhuma, é mau exemplo pra tudo quanto é lado. Deve ser difícil ser padre também, um bom padre. Deve pesar muito, é muita alma no teu rebanho e que dá trabalho. Agora, um bom exemplo também, porra, motiva a vocação do padre. Então, foi um pouco... Esse dia pra mim foi muito marcante, assim, que eu falei, cara, primeiro o maior presente do mundo, e você vê, eu fico na mão daquele padre, cara. Ele podia ter ficado fazendo qualquer outra coisa, mas assim, cara, eu não posso celebrar isso, irmão. Celebra pra mim, o que você quer? Uma vez a gente tava num resort,
E nesse resort, disse que tinha missa ali dentro no domingo. E a gente estava lá sentado, eu, Bertaldo, as crianças, e acho que tinha mais 2 hóspedes do resort inteiro. Ninguém vai, né? E aí, de repente, entra uma senhora falando assim, olha, o padre não vai poder vir. A gente, ai, não. Aí ela pegou e falou assim, mas eu vou fazer a celebração da palavra, ele levou a Eucaristia. Mas eu senti um vazio de não ter o sacerdote. Mas é com outra coisa, ainda bem que conseguiu levar a Eucaristia da igreja, né? Fez a celebração da palavra. Para quem não tem nada, metade é o dobro. Lembra o vazio que deu? Eu falei, gente, imagina um mundo sem sacerdote. Pois é, muito triste. Sem os sacramentos. Ia ser um negócio horroroso. Ia ser assim... Eu digo sempre isso na abertura da missa aqui das 10 do domingo, né? Que a gente vai lá embaixo. Eu digo, olha, é o momento mais importante da vida de vocês hoje. Se você ganhasse na Mega Sena da virada hoje, não é igual estar aqui na missa. Então aproveita, porra. Para de falar. Reza. Pede a Deus as coisas. Porque agradece. As pessoas, é o que ele falou, é uma má formação. As pessoas não têm noção do que é a missa. E a missa é chata, Kenny. Outro dia foi uma amiga da Carol lá em casa com o marido. Aí era domingo. Ela falou, pô, a gente ainda tem que ir à missa. Ele falou, eu não vou à missa de jeito nenhum. Aquilo lá é um porra, é gente chata, ambiente chato, a missa é chata. Eu falei, irmão, eu não te condeno não. Sem sacanagem, humanamente falando. Eu entendo perfeitamente esse cara que não teve formação, nunca foi católico, que acha isso. A missa é chata, você não sabe o que tá acontecendo ali. Aí tu vai depender do padre ser legal, o padre ser engraçado, a música te tocar. Isso tudo é secundário, meu. Eu prefiro que não tenha homilia e não tenha música e dure 20 minutos, porque eu já entendi o que é a missa. As pessoas não entenderam mesmo. Então é claro que vai achar chato, é chato mas aí mesmo. cabe a gente da formação e explicar. Mas é por isso que as igrejas de parede preta estão tão cheias. É maneiro, muito mais maneiro. Você tem a música, agora a música te leva lá em cima e todo mundo chorando, louvando. Daqui a pouco todo mundo... Você já tem gente na porta te recebendo. Não, aí depois você tem um momento que todo mundo tá rezando assim. Depois, é uma onda de emoção muito grande. Na missa você não tem essa parte emocional trabalhada. Não é isso, é o que é pra acontecer. A missa é uma coisa sóbria, é um sacrifício ali, tá sendo ofertado o sacrifício de Cristo, assim como sempre na história, toda religião sempre teve sacrifício pra Deus, ali é o próprio sacrifício de Cristo na consagração. Beleza? Esse é um aspecto, isso que é importante. Não tem nada na minha vida que eu pedi na consagração que Deus não deu. Eu escolho bem o que eu vou pedir. E enche o saco, anos. Eu vou pedindo, uma hora ele vai dando. E eu só boto coisa ali que eu falo, cara, Deus, então tamo junto. Vou te encher ele a saca até o final. Então tamo junto, porque eu também ofereço. E as pessoas esquecem disso, cara. Na hora ali da consagração, não tem nada que você vai fazer pra Deus que ele vai pedir, que ele vai escutar mais do que aquilo ali. Então coloca ali, esse é um ponto, o sacrifício de Cristo. Isso é a missa. E outro ponto, a comunhão. Beleza, eu posso ter a comunhão fora da missa? Pode. Mas que é um remédio, um sacramento, a graça de Deus pra te resolver os teus problemas. Não adianta comungar e ficar falando, muda minha mulher, muda meu filho. Jesus, me muda. Eu sou um miserável, me muda. Isso aqui, cara, é muito bom, mano. Isso aqui resolve... Você tem alguma intenção na sua vida? Vai à missa. Que vai te ajudar, mais qualquer outro propósito. Quando não tem um ministro ordenado, cai o preceito. Você não pode cumprir um preceito se não tem um ministro ordenado. Isso, não é missa. Não é missa. Então você não foi à missa, você santificou o domingo. Santificar o domingo é uma coisa e ir à missa é outra. Então, se eu for numa paraliturgia, ou seja, não tem um ministro ordenado, cai o preceito, eu não posso cumprir um preceito. Não é missa, pô. Não é missa. Né? Mas eu tenho um preceito de ir à missa aos domingos, mas aonde eu estou... E assim, o Brasil... sim, mas aí você não ofende isso. O Brasil tem milhões de lugares que não tem missa. Pois é. Milhões. Pois é. Assim, mesmo. E não estou falando... nós estamos falando do interior da Amazônia. Não. Nós estamos falando do estado do Rio de Janeiro. Não, e além disso, nos locais que tem missa, como a gente vive numa era muito do sentir, tudo você tem que sentir. Isso. Eu tenho que sentir amor, eu tenho que sentir alegria, eu tenho que sentir êxtase. E na missa você não vai para sentir essas coisas todas, é diferente. Como você falou, sacrifício de Cristo, e as coisas são muito concatenadas e tudo bem. E aí, nos locais que tem missas abundantes, como Rio de Janeiro... E aí o povo não vai, como o seu amigo falou, é chato, eu não vou mesmo. Claro que é chato. Ele não entendeu. Cara, eu falei pra ele, irmão, é chato mesmo. Aqui tem 6 missas só no domingo. Mas, Bertaldo, você oficiais. tem uma igreja que não é paróquia, que é o melhor pároco que eu conheço. Não, eu não sou pároco. Esse é outro ponto. Tem o quê? Eu não entendi. Não, vocês têm aqui a igrejinha de vocês aqui, Santuário de Fátima. Eu falei, o Bertaldo é o melhor pároco que eu conheço. Sem ser pároco. Sem ser pároco. Mas aqui tem missa e tem confusão. E você sabe o impacto que isso gera para as almas. Você não faz mais que a tua obrigação de tocar isso aqui. O que me dói tem aquela música que eu adoro também. Maus pastores em dia de sombra não cuidaram e as ovelhas se perderam. É uma música que às vezes toca na comunhão. Cara, é exatamente isso. Para alguns descansarem, as ovelhas se perdem. Sim, mas os santuários, eles têm como, digamos assim, uma parte
do seu trabalho pastoral a confissão contínua, né? Então isso ajuda também a desafogar a igreja, e desafogar as paróquias. Que seja, mas alguém está confessando aqui. Tá. E tem certeza que pro De padre não é maneiro confessar. domingo. Ele preferia fazer outra coisa. Mas Só problema o dia inteiro ali. é o sacrifício, do mesmo jeito que não é maneiro ter um monte de filho. Esse que é o ponto. Aqui todo mundo ombreia, na igreja católica não tem tempo pra sesta, meu amigo. Eu trabalho pra todo mundo, é cruz pra todo mundo. Então eu quero que o padre seja um puta padre, celebre 14 missas no domingo. Mas, pô, a gente também, será que eu tô sendo um cara decidido? Será que eu tô educando meus filhos? Será que eu tô sendo generoso com meus filhos? Será que eu tô tendo, um filho a mais do que eu poderia? Sabe? É um bom critério. Será que eu tô vivendo um pouquinho de... Porque eu queria, cara, eu tô tentando viajar com a Carol desde 2019, que a gente foi pra Nova York e tava grávida do 3º filho. Eu não consigo viajar, meu. Eu tava vendo agora com milha pra passar, mas eu tava apertado assim, falei, cara, vou viajar, vou me enrolar, não sei se vai, não vai. Sabe assim, eu queria ter viajar. Mas eu ia pra missa toda vez. Não, eu e Carol só, Bertaldão. Chega de cruz também. Mas como é que você vai largar 6 crianças? Ah, eu vou deixar aí bota a comida lá na geladeira. Eles vão há 7 meses e Celina já tá saca. As avós chegam juntas. O que eu tô falando é o seguinte, cara, eu tenho várias coisas que eu não consigo fazer mesmo. Trocar de carro eu não consigo. Porque é caro, colégio, sei lá. Eu ganho muito dinheiro e o dinheiro vai todo embora. É muita criança. Isso me inquieta, às vezes eu falo mesmo, Deus, porra, eu queria que sobra um pouquinho pra poder ter um luxo, ficar um respiro, não me estressar com dinheiro. Sabe quando é que Deus vai dar isso pra mim, Bertado? Nunca, meu irmão. Pra que ele vai me dar fica tranquilão no dinheiro, tá sobrando dinheiro? Pra que ele vai me dar isso espiritualmente? Me explica. Ainda bem que você tem consciência. Mas eu não vejo, sabe? Assim, eu tô bem resolvido com isso. A gente reclama por reclamar, mano. Quantos estão na escola? 4. Por enquanto. Pois é. Deixa eu perguntar uma coisa pra Carol. Carol, do colégio, a gente não escuta muita gente falar assim, mas a mulher não vai trabalhar, vai ficar em casa. Você fez Carol não faz faculdade. quase Quem não nada. trabalha sou eu, pô. Você fez faculdade e tudo, mas Sim. você fez a opção de se dedicar à sua casa, aos seus filhos. E eu acho que é importante você falar um pouco pra quem tá em casa, porque muitas vezes me sinto tão culpada de não ir trabalhar. Meu marido diz, você fica em casa, cuida da casa, dos filhos, da comida, da roupa, sei lá do que for, mas eu me sinto culpada. Aí eu falo, mas gente, acho que é legal você que tá vivendo isso, poder falar isso pra essas mulheres todas. Tá. E pros homens também, né, que pensam acho que diferente. ela não como tem o Beto tempo. pensava lá atrás. né? Ela não tem tempo de se sentir culpada, não, que ela levanta com 6 filhos. Não, então, eu acho que isso é muito dentro do nosso coração, né? Porque a gente tem que sempre achar que, assim, é uma pressão, né? Eu acho que realmente... Eu, por exemplo, no início, eu tinha isso muito convicto dentro de mim, mas quando eu casei com o Beto, eu senti um pouco dessa pressão, né? Eu também me questionei. Mas assim, não que, também assim, deixando claro que não que isso é o único caminho, né? Tem gente que tem filho e consegue trabalhar fora, ou até quer trabalhar fora e faz uma estrutura para conseguir trabalhar fora com muitos filhos. Ou E tem tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E tem gente que tem muito filho e depois, nesse período, para um pouco e depois volta. Então, assim, eu gosto sempre de falar que, gente, não existe um modelo. Eu às vezes, apareço no Instagram e eu até me preocupo também com isso, porque eu acho, assim, às vezes a pessoa acha que tá tudo maravilhoso, que é tudo perfeito, e agora eu falando isso, também não quero falar como se fosse só a única opção, mas, assim, no meu caso, eu tive esse exemplo na minha casa, né? Então, eu sempre vi minha mãe... dedicando muito tempo, assim, a estar com a gente, a cuidar da gente. Meu pai trabalhava fora e acho que como eu cresci com esse modelo, assim, perto de mim, eu me inspirei, assim, né? E aí foi até que o Beto falou no início que a gente estava conversando, né? Que isso foi uma questão para ele, porque ele não achava isso estranho. E aí a gente brigou, discutiu e tal. Mas eu acho, assim, que isso é um trabalho nobre como qualquer outro, né? Muito nobre. Então, se a pessoa puder e quiser, né, se dedicar aos filhos, tá ali na rotina, formando e educando, e também cuidando da casa, né, ainda que a pessoa tenha ou não ajuda com a casa, você estar ali, né, você é a dona da casa, né? Coordenando tudo, e preparando o ambiente pro marido, pros filhos. E educar é muito difícil, né? Então, assim, isso a gente tem que estudar, né? Tem que se dedicar. O estudo é uma oração, né? Não só em relação a filho, em relação a tudo. Então, eu acho que é muito nobre. E assim, eu acho que é um trabalho muito bonito, porque não é muito valorizado, né? Nem então, um pouco. Nem um pouco. Então, a gente faz colocando por amor a Deus, já vale muito a pena, entendeu? Então, é desgastante, é cansativo, não vou enganar ninguém. No final do dia, tem dia que é bem, assim, né, difícil. Mas eu acho que quando a gente vira essa chave de fazer
as coisas, né? Por amor a Deus muda tudo, né? Então, o que tem que não é valorizado? E o que tem que eu não vou receber, né? No final do mês, sei lá, um mega salário. E o que tem que eu não tenho, sei lá, um diploma e eu não, sei lá, não estou fazendo um mestrado, um doutorado. Não que eu não possa, mas agora, né, que eu não estou me dedicando a isso. Então, eu acho que isso é dentro da gente, entendeu? A gente tem que virar essa chavinha de fazer assim, cada pequena tarefa, pequeno trabalho, importa muito se a gente fizer por amor a Deus. Então, eu posso, sei lá, estar entregando um relatório mega importante para uma multinacional, mas eu também posso estar descascando uma batata. Esses 2 trabalhos, eles podem ter a mesma importância se os 2 estiverem fazendo por amor a Deus, ou o descascar batatas pode ser mais nobre e ter mais, né? Se aquela pessoa estiver colocando aquilo como deixa eu fazer o meu melhor aqui, né? Porque tem muita gente que trabalha, por ganhar dinheiro, e não por, assim, isso de deixa eu dar o meu melhor. Acho até isso também entra o negócio que a gente estava falando do sacerdócio e a gente também, que tudo como vocação, né? Eu acho que o matrimônio também é difícil, assim como o sacerdócio, acho que era aquilo que o Beto também tinha dito. Se cada um, né, fizer tudo com muito amor e muita dedicação, vai tudo muito bem, né? Então, acho que toda função e todo trabalho tem muito valor, desde que seja feito o nosso melhor, né? Que a gente coloque o nosso melhor e muito amor. E, mais uma vez, não é que seja um modelo, né? Cada um tem o seu jeito. Claro, cada um vai se descobrir ali de uma forma. E a sua configuração. Eu estava falando isso outro família. dia. Eu falei, a gente estava construindo o santuário, eu com os 3 filhos em casa. Eu falei, eu vinha trabalhar, eu estava aqui à frente com o Bertaldo de tudo, mas nunca deixei de ser uma mãe presente. Nunca deixei. Sempre coordenei tudo. Nunca Isso teve, aí, assim, de filho meu achar que uma funcionária era mãe, confundir. Nunca teve isso. Porque você tem que estar ali participando. Então, cada um vai encontrar no seu modelo ali, no que é para fazer uma forma, né? Mas e se for para ficar em casa, você tem que ver isso como um trabalho muito nobre e, na verdade, e agradecer, porque é uma bênção, né? A gente poder estar ali. Eu falo isso para quem me manda mensagem. Perto. Exatamente. Eu falei, dê graças a Deus que você tem essa possibilidade. Olha que coisa boa. Exatamente. E assim, vai se sentir culpada? Tô culpada? Não, e às vezes a gente se ilude um pouco também. Fala, é muito bom, é maravilhoso. E não, é cansativo pra caramba, é um trabalho, né? Então, às vezes, ainda que sejam, né, são nossos filhos e tudo, a gente no final do dia tá cansada. E se a gente não tiver isso dentro da gente, a gente também começa a fazer mal, entendeu? Mal feito. E daí não adianta nada também. Não adianta a gente estar em casa e estar impaciente e estar deixando largada a casa, entendeu? Mas isso em qualquer lugar no mundo. Em qualquer lugar de trabalho qualquer, né? Tem que estar dentro da gente, a gente querer sempre dar o nosso melhor. Numa empresa, numa defensoria, sei lá onde, trabalhando de qualquer jeito, fazendo as coisas de qualquer jeito. Tá bom, tá aqui. Aquela coisa meio empurrada, né? E não é isso. Mas eu queria falar também um pouco do digital, né? Porque o Beto, além de ser defensor público, fundou a Faculdade de Direito no Mar Atlântico e também tem a escola até aprovação. Como é que dá conta desse troço todo? Como é que faz para poder... Ele é bom nisso, hein? Dá conta de tudo. E aí? Como é que tá? A Faculdade de Direito de vocês tem quantos alunos já? Já não tem mais... Tem uns 3 mil. Não sei. Tinha uns 3 mil, 4 mil. Não, mas a Faculdade de Direito é uma faculdade de Direito mesmo? Só pós-graduação. Pós-graduação, ok. Isso. E ainda dou aula na UERJ, também não tá aí, né? Não tá. Aula na UERJ. Acabaram os caracteres. Você tem pós-graduação de quê em Direito? Tempo. Eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, processo, direito processual e dou aula na UERJ. Mas para as pessoas fazerem. Tem 9, cara. Trabalho, criminal, empresarial, família, tem contratos, um monte de coisa. Mas você continua dando aula para o pessoal passar no concurso? Também tem isso. Os cursos estão gravados, né? Mas a gente, enfim, tá sempre lá produzindo conteúdo e abrindo novas turmas, né? De modo a tentar pagar o colégio que o Bertaldo acabou de avisar que não vai mais ter desconto. Não vai ter desconto. Não, porque... Ele ficou preocupado. Não, ele ficou bolado, mas a informação é verdadeira. Eu vou pagar o que eu acho justo. Isso aí. Quem não quiser que entre na justiça. Se eu pudesse, imagina que hoje eu paguei a matrícula. Eu paguei também essa semana passada. Matrícula. Tô claudicante já. Pois é. Esperando chegar ao final do mês. Pois é. Mas a escola ter aprovação é diferente dessa pós-graduação. A escola de aprovação é curso para concurso público. De quê? Tem tudo. Carreira jurídica, tribunais, policiais, delegado.
E a faculdade é pós-graduação para advogado, para profissional, né? E você que dá aula nos dois? Não, as aulas estão gravadas, né? Tem vários professores dando e a gente vai mexendo material aqui, enfim, orientação de estudo ali. As aulas estão majoritariamente gravadas aí. E se as pessoas entrarem no seu perfil no Instagram, elas conseguem acessar esses cursos todos? Conseguem, tem o link lá. Ótimo. Vão conseguir. Façam isso antes de se inscreverem no canal. E vão ver também que agora eu tô com uma de Evangelho Diário, tá sabendo disso, Bertão? Você tá com o quê? Eu posto lá um comentário do Evangelho Diário. Ah, não sabia. De modo que que um legal. amigo meu outro dia comentou, você é meu padre favorito. Ah, Você podia ser diácono permanente. Mas eu acho que não vai dar não. Seria um luxo poder ir à missa No sem altar, as né? crianças, seria um luxo. Lá no altar, enquanto a Carol fica E com me os deixa 6. lá embaixo e a sozinha. Carol, você se vira aí. Não, mas tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Se você morrer, ele não pode casar. Mas eu já não tinha pretensão nenhuma. Eu Ai, pretendia me obrigada, matar. amor. Se a Carol morrer, eu vou logo a seguir. Deus que me livre. Agora, Carol, você não quis, por exemplo, fazer nada no digital? Ela poderia, ela Porque fica de lá. casa dá pra Pois é, fazer, né? Não, ela faz, ela é um fenômeno, mas ela fica nessa de não quer postar, isso e Eu aquilo. fico num dilema interno de expor e não expor, sabe? Eu te Mas- entendo. Me entende? Totalmente. É porque você, 100%. Assim, sem nenhuma pretensão de nada, você cria 6 filhos. Isso deve ter, Não, claro que tem para conteúdo. cada idade, um drama diferente, Uhum. para poder ajudar mães, né? Isso, Sim, dividir, né? Mostrar que dá pra fazer. Agora, o Instagram também é um pouco ilusão nesse sentido. Eu acho que a coisa que me preocupa bastante, a gente sempre fala, sobretudo nesse nosso meio católico conservador. Todo mundo posta lá, as mulheres estão todas em casa, homeschool, todo mundo educa os filhos em casa, tem 19 filhos, todo mundo está estudando em casa, todos falam latim fluentemente antes Não, dos mas 3 agora anos. parou um pouco. Melhorou. Latim. Era assustador isso. Todos Porque o falam problema vem uma latim. pessoa normal e fala, eu não consigo dar conta disso. Isso E a não é pessoa pra fica mim, mal. Ah. Quando, na verdade, é perrengue pra todo mundo. Pra gente também é cansativo. É porque você vai postar foto linda. Ninguém vai Lógico. postar o Ninguém bota perrengue. roupa jogada no chão, Mas comida na cabeça. Mas Todo então, por isso que eu marido falo, é as pessoas paciente no para Instagram, estarem no né? Instagram, elas têm que estar conscientizadas, porque também elas... Não dá pra Gente, se iludir. tudo que você vê ali, é óbvio que a pessoa não... 99% é mentira. Não é que é mentira, mas é uma parte da seletivo, vida é da um pessoa. recorte. Hoje eu vi um negócio Privilegiado. interessante. O Alain Carrion estava aqui com uma estante toda arrumada, onde ele grava, e ele postou ele fez assim, quando divide o vídeo, falou de uma mulher falando que a vida dela tava um caos, que ela não tava dando conta dos filhos, aí mostrou a casa toda bagunçada, meu fogão tá sujo, não sei o quê. Aí ele falou assim, olha, eu agradeço você estar postando isso, porque a minha casa também não é toda arrumadinha, não. Quando ele virou, tinha uma porção de Isso. coisa fora do lugar. Dá um alívio. Você só vê aquele recorte aqui. Claro, pô. O resto vai, como eu falei, vai ter Sim. roupa no chão, vai ter não sei o quê, que você tem que Sim. catar, que tem que limpar, né? Vai dizer que Lógico. seus filhos nunca brigam com outra. Pô, Já devem estar brigando agora. São normais, são crianças normais. Claro. Anormal seria não, se eles às vezes brigassem. algumas mães me encontram no parquinho e falam: ai, que bonito, você tem 5 filhos, você é especial, você nasceu pra isso. Eu falei, não. É o que eu não, mais não. gosto, assim. Eu também queria ter tido 5, mas meu marido quis 1. Todo mundo vem, quando vem o pessoal, às vezes mais velho, fala, eu também queria. Todo mundo depois olha e fala, pô, eu também tinha vontade. Isso é engraçado, todo mundo vem e fala... Não, mas essas pessoas, eu acho que elas estão querendo dizer pra mim, no caso, como se eu tivesse você, tipo, um você é super poderosa. Um superpoder. Aí eu falo, não, eu sou muito impaciente, eu tenho um temperamento forte. Fico Só que- exausta. Fico exausta. Só que eu vou primeiro, eu sempre falo, primeiro eu conto com a graça de Deus. E segundo, eu vou me forjando, né? Graças a Deus eu tenho esses filhos, porque eu acho que eu seria muito pior se eu não Eu tivesse. também, cara. Ainda bem que eu tenho. Pessoal, isso aí que se perguntou, pessoal, como é que se faz tudo isso? Cara, eu vou fazendo com um certo senso de pragmatismo, sabe? Também tem várias coisas que eu deixo por fazer, mas os filhos dão uma sensação de aproveitamento do tempo, um pouco pela essa necessidade financeira, mas não só. É a sensação de, cara, eu consigo me virar bem. Eu tenho 6 filhos, se tiver que ficar com os 6, cara, eu consigo? Consigo. Ah, é o que eu quero no sábado? Não. Pô, Carol, fica aqui comigo. Segura as pontas. Mas eu consigo, Carol pô. vai pro shopping comigo e você vai ficar com os Não, mas 6. tem Se uma for com o teu Isso. cartão, por mim, Tem uma poxa. aqui que mama ainda, né? Tem. Isso, leva essa. Mas, não, mas é um pouco isso, sim, também, sabe? Essa nossa vida é um pouco de maluco. Ah, mas eu vou me complicar. Ah, mas como é que eu vou ter um terceiro filho? Como é que eu vou ter um segundo filho? Será que é pra ter? Tá tudo funcionando agora? Vou voltar a ter um bebê? Cara, isso é a nossa vida também. A pior coisa da vida é eu acho que a arrependimento vida é olhando pra trás. exigente, né? Olha, eu vou Sempre falar vai por mim. ser. Eu me lembro quando eu
tinha o primeiro, do primeiro pro segundo que eu senti mais diferença. Porque assim, só tem um ali Isso. contigo. Depois do segundo pro terceiro... Não, do terceiro em diante, pra mim, sem brincadeira. Não, mas Não, o e do problema todo foi a sem filho pro distância. primeiro também Não, é o um... primeiro é muito sinistro. Eu chorava em primeiro é casa. sinistro. É. Eu queria Por ter quê? filho, eu cheguei e falei, cara, o que tá acontecendo? Eu chorava, falei, irmão, que isso? Porque assim, você tava no... 9 Vamos meses sair de... pra almoçar, vamos sair pra jantar, jantar, cinema, vamos. meia-noite, Aí agora casado. não Tu podia vai no mais cinema, volta e dorme. Com o filho, vamos, ao cinema. É mais fácil fazer a Copa do Mundo na Etiópia do que a operação de ir no cinema com o primeiro filho. Não, muito menos, que é o cinema. Vamos comer uma pizza aqui. Não dá, porque Cara, a Começa a criança chorar. chorando, Eu pedi um não sabe o que japonês fazer. uma vez, aí, cara, a gente foi comer o japonês, ele começou a chorar de novo. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? E eu queria ter o filho, hein? Eu falei, tudo que eu queria era filho, sou muito consciente, abertura à vida. É perrengue, cara. Primeiro filho é perrengue pra todo mundo. Eu me lembro que uma Mas vez, passa. eu e Kênia, Passa, a exatamente. gente recebeu, lembra, Kênia? A gente recebeu uma ligação, tipo 4, 5 horas da tarde, de uma amiga nossa, a Joana, cantora, que ia cantar em Aparecida, às 9, 10 horas da noite, lembra disso? Ela falou, poxa, vocês não podem vir em Aparecida? Tu foi? A gente solteiro, Na hora! sem filho, Na hora, Isso, parceiro. vamos. Na hora. Abriu a mala, botou Abriu as a coisas mala, dentro, jogou entrou 3 coisas no dentro, carro. entrou no carro e foi pra Aparecida. Então é Natal. É dela, esse? É. Não, essa é a essa Simone. 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 Quem? É. A Joana tem o quê? A Tem Joana- 13 de maio, ela tem gravado na Tem, versão tem, dela. tem. Tem. gravado. Ela canta bem onde Nossa Senhora Aparecida, né? É, também. E aí, nós fomos no show. Assim, do nada. Blazer. Quando você vai fazer isso com o Pois filho? é. Com o Tá filho, maluco, irmão. com o filho, você em 10 minutos entrar no carro e ir pra Aparecida? Não há chance. Mas nem que se fosse pra levar pro médico, Mas vamos, não vai. vamos falar a verdade, é bom demais ter filho, né? Não, é muito bom. maravilhoso. Não, É, no fim não tu tem olha pro preço. bichinho no final do dia. Quando dorme, então, dá vontade de ter mais. Tu olha os bichinhos tudo dormindo bonitinho. Não é tão trabalho assim. Quando dorme. É. Quando você olha dormindo, olha que Agora deixa eu te bochechas falar uma coisa gostosas. importante. O meu filho tem 21 anos. Isso passa assim. Eu sei. Isso eu Eu tenho me lembro do dia Passa em que muito nós rápido. fomos ao São Bento. Lembra daquela senhora, né? botar no Não, fundamental. Eu no São Bento, No com o Rafael, primeiro dia no São primeiro Bento. dia de aula Primeiro dele. dia. E olha que ele entrou um ano mais cedo. Ele foi alfabetizado com 5 anos. Com 5 eu anos. andando de mãozinha dada com ele. Tem uma ladeira assim, eu descendo ali a ladeira, que eu estacionei o carro em cima para levar ele para primeiro dia de aula. Veio uma senhora, assim, no sentido oposto. Ela virou para mim, me parou, ela... Primeiro dia de aula dele? Eu falei assim, é o primeiro dia de aula dele. Aí ela ficou parada me olhando, ela, ai, como passa rápido. Sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Eu falei, o quê? Ela, eu vim aqui na igreja para marcar o casamento do meu filho. E eu tô me vendo com o meu filho no primeiro dia de aula, entrando aqui olha no aí. São Bento com ele. E o Rafael já Aí eu- se formou no São Bento. Gente, e o Rafael já tá na faculdade. Aí eu assim... Sim. Já tá nunca quase mais- se formando na faculdade. Eu não esqueci dessa mulher, aquela mulher me impactou. Eu fiquei parada assim, olhando pra ela, eu falei, passado. Aí eu de mão dada com ele, oh meu Deus, vai crescer rápido. Eu tenho pensado muito nisso, Não, bicho, sabia? olha só, você pode ter certeza. Passa Eu muito tô te rápido. dizendo. Eu sei. Não, eu vejo o meu, cara, fazendo 8 anos, cara. Daqui a 3 anos esse moleque tem 11, é outra pessoa. Foi assim, Bertol. Na minha cabeça ele tem 4 até hoje. E isso, outro dia eu tava indo no recolhimento, eu passei na aeronáutica, tava tendo aula, naquele campão, tava tendo aula de futebol de moleque, assim, devia ter 10 anos, 8 anos, eu olhei e falei, cara, esse moleque não se preocupou com nada da vida, outro dia era eu fazendo futebol, daqui a pouco são os meus, vai piscar o olho, os moleques vão estar grandes, passou essa fase, eu tô um pouco, até meio melancólico com essa parada da passagem do tempo, e mais um pouco, vai estar todo mundo morto. Meu Deus. Não, sem brincadeira, vai todo mundo morto. Misericórdia. E qual Que isso, Beto? vai estar mais O um Beto pouco. foi além do Eu tô negócio. eu tô numa fase meio desapegada da vida. Outro dia eu tava indo pro centro com meu irmão, falei, Nando, na boa, eu morreria de muito bom grado. Pra mim já tô no... Ó, peraí. Mas pra morrer Peraí. aí, quem vai sustentar teus filhos? Meu rapaz? Aí não é Deus, comigo, né? né, Bertoldo? É Hã? problema de quem fica aqui, pô. Provavelmente você do Mas Conselho do Porto Real vai chegar junto. Aí você não tá pensando no outro, Não, você mas tá o que eu pensando em tô falando você. Essa vida é fugaz, cara. Daqui a pouco a gente vai estar morto também. Isso aqui não vai ter sido nada. O Anima tem 7 milhões de seguidores. Não é nada. Daqui a pouco vai piscar o olho. Não foi nada na história da humanidade. É verdade. Tudo que a gente faz aqui não é nada. É verdade. O Zé Roberto pode virar ministro supremo. Vai virar um retumbante nada na história do mundo. O que vai fazer diferença? Essa alma a mais que eu tive, se tiver um filho a mais meu que me encontrar no céu, valeu mais a pena do que tudo. Então, trocar o carro, meu irmão, viajar, porra, de pagar o colégio, chorar. Sério, tudo isso é nada faz de menor diferença. Eu tô assim meio que... Você daqui a pouco podia montar um colégio, né? Já Porque pensei já nisso. teria uma- Eu vou te chamar pro conselho e a gente não vai dar desconto pra ninguém. Uma turma ali que, né? A melhor já- forma de ter o chicote é segurando na mão, né? Tá ótimo essa. Essa é a verdade. Figura, Beto, tá figura. Essa é uma verdade, meu caro. Porque antigamente, né, quando a gente tava... Quando casou, né? Aí a gente via assim, cara,
não tinha filho ainda, meus pais novos, os pais da Kênia, o pai da Kênia já morreu, minha mãe já morreu. Entendeu? Esse troço daí é o que você falou. Não, esse negócio da morte, cara, é um negócio Esse assim. troço vai É andando. rápido, é. E você tem a certeza, aquela cena do São Bento, do Rafael entrando no primeiro dia, e do dia em que ele discursou na turma, na formatura, parece que você deitou, Não aconteceu dormiu, nada. acordou e aquilo ali. E a vida é isso. 2 minutos. Então, mas pisca de novo. O Rafael Tá na Bíblia, brevidade da vida. É. Né? Então, Cara, você sabe que fita, sempre né? A gente caía é muito para mim o apegado. Salmo 89, brevidade da vida. É? E eu li aquilo, ficava pensando, o que Deus está me avisando aqui, que é para eu andar logo, porque eu estou perdendo tempo. Diga-se de passagem, na mensagem de Fátima tem isso, né? O anjo aparece às crianças já tinham rezado o terço, e elas estavam, criança de 7, 9 e 10, né? Ou seja, a obrigação de fazer quase nada. Eles já tinham rezado o terço, o anjo aparece e diz, o que fazeis? E eles só estavam descansando um pouquinho, debaixo de um sol medonho. Olha, ai, meu né? pai. E aí, tipo assim, ó, não perde Vambora. tempo não, meu amigo. Anda. Tem muito trabalho e poucos trabalhadores. Levanta porque tá na hora. exatamente. Como tem Então, gente se perdendo. É um negócio... Não, a gente também faz muito pouca coisa, cara. Perco muito tempo pra mim ainda. E há hordas e hordas de pessoas se perdendo mesmo. Né? Porque Nossa Senhora, ela fala do céu, ela fala do purgatório e ela mostra o inferno. Ela não mostrou o inferno só porque ela não tinha o que fazer, não. Porque... Cara, isso foi muito marcante. Agora, é Júlio, né? É Júlio. E Jacinta ficou assim, aí Não, ela... Jacinta, pra mim, é ela sensacional. ficou- Ela ficou muito impactada. Não, a Jacinta não existe. Tadinha, Eu tinha botaria 7 Maria anos. Jacinta na minha filha se não fosse muito ruim Jacinta. Que é um nome muito forte, concorda? É forte. Não, mas meu grau de gente impressão ama, assim, falta pouco pra meter o Maria Jacinta. Calma, MJ. que Ó, pode nossa, ser. né, todas de Fátima, Todas né? de Foi Fátima. pedir Eu tô pra vendo, Nossa Senhora tô de vendo. Fátima. A Carol meteu um Maria naming Catarina rights de Fátima, pra poder ter mulher, tá? Isso aí É, foi eu promessa. pedi pra Hipotecou o Nossa nome. Senhora de Fátima. Vendeu naming rights pra poder E ter eu filha descobri mulher. que tava grávida no dia de Nossa Essa Senhora história é de Fátima. ótima. Conta essa história, por favor. Conta aí, Mas conta não de tem, verdade. né? Não tem como. Não, eu morava em Brasília na época, aí tinha uma imagem assim, que até a imagem que tá lá em casa agora é de Nossa Senhora de Fátima. E eu pedi, né? Eu Você tinha... engravidou do... Ah, Não, eu acho que eu tava até grávida, mas não era da Não, Catarina. Ela tava no início, eu nem sabia, Ou eu não acho que eu tava tava grávida, grávida. Logo depois eu fiquei, não me lembro. E daí eu falei, poxa, Nossa Senhora de Fátima, eu queria muito ter uma menina. Se um dia a senhora puder me mandar uma menina, e aí se você me mandar, eu vou botar o seu nome nela. E aí, enfim, depois, eu não me lembro se eu já sabia que eu tava grávida ou se eu descobri logo depois. Eu descobri que tava grávida, não era um menino, José Bernardo, né? Aí nasceu e tudo. Aí um tempo depois, eu lembro que eu engravidei do Bernardo muito rápido, assim. O Bernardo tinha, acho que... É do Bernardo, não, da Catarina, né? Depois do Bernardo. Ele tinha, acho que uns 5 ou 6 meses, quando eu descobri que tava atrasado, grávida. né? Tá com 7 E nesse dia, Bertaldes. Eu tava Não, deixa eu falar. Eu vou contar minha versão Senão, depois. eu tava muito estressada, tava todo mundo tomando antibiótico. O Bernardo estava com bronquiolite, que é um negócio horrível para bebê, um vírus. E o Beto tava tomando antibiótico, então tava aquela semana, tipo assim, eu não tô dando conta dessa família. Senhor, desce, tipo. Leva. Não Me leva. leva, não, mas vem me ajudar, né? Ajuda, cura todo mundo, né, Léo? Aí eu descobri que eu tô grávida. Então, tipo, eu achei que eu fosse surtar, né? E aí, eu lembro que, assim, no fim do dia, eu falava assim, Beto, eu acho que eu tô grávida. Ele, não tá grávida nada, tá grávida sempre nada. vem esse papo, eu falo, não, cara, relaxa, não vai fazer exame, relaxa, não vai dar grávida, vai passar. Aí eu falei, aí eram 9 e pouca da... Não, eram 10 e pouca da noite. Eu falei assim, eu vou fazer o teste. Ele falou assim, você não vai nem conseguir mais pedir esse teste. Você não fez beta-HCG, Aí não, né? Não, o teste Isso é da depois, farmácia. Saiu de farmácia ainda. Aí eu liguei pra farmácia, eles você tá entregando? Tô me entregando. Farmácia também me quebra. Aí eu pedi, fiz positivo. Gente, eu falei, gente, eu não vou dar conta. Me Eu deu, estava tipo, na um cozinha, branco, eu estava na sabe? cozinha. Me deu um pânico, assim. E o Beto Mas na era o cozinha... 13? Não, Calma, então. Aí eu me deu um pânico, o Beto na cozinha, falando com alguém. Aí eu fui na cozinha e falei, desliga agora, eu tô grávida. Eu mostrei assim o Não, teste. parecia que eu tinha feito sozinho, criança. Eu falei assim... A culpa era só minha. Eu falei assim, Eu falei, a desliga, culpa é toda eu tô minha, grávida. entendi. Eu falei, eu tô grávida. Falei, Beto, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. E, tipo, todo mundo no antibiótico, Beto no antibiótico, Bernardo fazendo aquela fisioterapia com esforço respiratório. Falei, gente, como eu tô grávida? Não é possível. Aí tá, aí eu fui não dormir. É possível, né? Eu não fiz nada. Não, Não é possível. Aí eu peguei o meu terço, segurei.
Aí, acho que eu nem Você quis foi falar dormir? com o Beto. Não, nem falou comigo. Aí eu peguei Papa meu Francisco que terço. não usou. com você. É bom Não lembrar- deu boa não, noite. você Dormiu, vai obrigado. É bom falar isso aqui para as pessoas verem, né? Esse é o Aí, Brasil não, de verdade. É sério, ver, exatamente, que ficam Só a Globo não endeusando as mostra. pessoas, né? Aí eu peguei meu terço e fui dormir chorando. Eu falei assim, Nossa Senhora, Jesus, eu preciso da ajuda de vocês, porque eu não vou conseguir, eu não dou conta. Aí no dia seguinte, eu dormi. No dia seguinte eu fui fazer minha oração, aí veio assim no meu coração, você viu que dia era ontem? Porque eu nem tinha me dado conta. Aí eu olhei assim, e eu tinha ido à missa de manhã e tudo, mas na hora que eu fiz o teste já eram 10h30, eu não lembrava. E eu tava também assim, sei lá, muito Com tanta nervosa. gente no antibiótico. 13 de maio. Aí na hora veio assim, a menina. Aí eu falei assim, será que é a minha menina? Aí eu lembro que nesse dia eu fiz uma arte assim no Canva, sabe? Falando assim, nossa, menina está vindo aí. Mas lógico que eu não mandei, que eu ainda não tenho essa fé, né? Aí eu ainda não tô nesse nível. Aí eu fiz, nossa, a menina está vindo aí, Maria Catarina de Fátima, porque eu já sabia, eu sempre falei que se eu tivesse uma menina ia ser Maria Catarina. E daí depois que eu falei, conversei, fez a promessa aí. eu botei o de Fátima, o Beto, não, vamos botar só a Maria de Fátima. Eu falei, não, porque eu quero que fique registrado que ela é a Maria Catarina, que sempre foi, mas agora ela é de Nossa Senhora de Fátima. E aí eu botei, mas como eu tô falando, ainda sou muito pequena, eu não tive essa fé, claro, não mandei. E aí eu fiz a sexagem, depois de um tempo era menina, e mesmo assim gente, será que é uma menina mesmo? Mas aí não, eu fiz a sexagem, eu já mandei, nossa, a menina tá vindo aí. Mas eu só acreditei mesmo na Ultra. E a Celina, eu descobri que tava grávida dela no dia 14 de maio. Dia 14 de maio eu descobri. Aí eu falei assim, Ainda bem que eu a gente acho tá que é em outra setembro, menina. né? Aí o Beto até falou... Não, você tá... tô fazendo minhas contas aqui. Não, pera um minutinho. O especialista aqui de Fátima vai dizer uma coisa. É que apareceu todo mês, Não, me não, quebra não, também. Não, pera Uma hora pouquinho. acaba, outubro acaba, tá? Calminha. Em setembro... O céu vai ter que mexer. Não, senhor. Em setembro, atenção, hein? Fala. Em setembro, Nossa Senhora diz a Lúcia, em outubro farei um milagre que todos hão de ver. Pode ser Aí que pode em vir os outubro trigêmeos. apareça... Não, se viajando é loucura. Em Aí é outubro, loucura. em Rapaz, Deus, outubro... toca daí. Podem vir Então, gêmeos olha aí. aqui, olha, Meu Nossa pai Senhora vai ter que ter disse muita isso graça de Deus. a Lúcia, hein? Então vamos aguardar outubro, ansiosos. aguardar. Não, mas aí o Beto queria botar Jesus. Maria Celina das Graças, porque ele nasceu no dia de Nossa É Senhora pra dar das uma Graças. prestigiada também, né? Mesmo parar com mais Aí gente. eu falei, não, vai ser Maria Celina de Fátima também. Mas ela Isso. me convenceu quando ela falou, são as mesmas iniciais, a gente vai reaproveitar tudo. Eu falei, é Fátima. Definida Mas eu não falei Fátima. isso, eu quis dizer Cara, que era uma pensa tradição, nisso. Não, aí eu entendeu? falei, é isso. A Pensa- próxima vai ser não. Maria o quê? Cláudia. Cecília. Cecília É. é bonita. Lindo. Maria Cecília de Fátima. Isso, Bonita, hein? lindo. Mas como É vão porque vir minha duas sobrinha, Maria mas não Cecília tem de Fátima problema. e Maria de Celina. Catarina. Maria Celina Jacinta de Cecília. Fátima. Não, tem que ser com C. Eu vou meter Maria Jacinta. Maria Maluco. Jacinta de Fátima. Fazer uma promessa pra Deus aqui, que se ele Maria resolver, Jacinta de Fátima. ela Maria merece. Jacinta. Jacinta é muito fofinha, cara. É mesmo. A Jacinta. maluca. Você tinha que ter um filho ainda com o nome de... Francisco. O primeiro ia ser Francisco. José Francisco, que É, eu não pensei tem em botar. Francisco. Tá, ainda É que tá tem os porque cunhados. pode vir nos trigêmeos. Francisco, Lúcia e Jacinta. Se Não, der e trigêmeos, o- eu meto os 3 pastorinhos. Tá aqui, Não, fica aqui meu compromisso. o José, Ai, a gente- E todo mundo vai várias fazer um pessoas pix pro falavam, meu celular. O nosso filho mais velho nasceu no dia de São Francisco de Assis. É, 4 de outubro. Se você tiver, olha E aí só... muita gente falou, troca o nome. É, mas a não gente tem problema não. trocou. Se você ficar grávida em outubro e for trigêmeos e ele for botar o nome dos pastorinhos, vocês vão voltar no podcast e a gente vai botar um código Code. ali para fazer um pix para ajudar. Não tem problema. Faz um Aí, pix tá bom, para né, ajudar. Beto? Vamos ajudar a cara Nervoso, dele. eu fico nervoso só de pensar. Eu tô tenso, eu tô feliz, eu não sei bem. É, meu filho, olha só. Aguardemos, outubro tá aí, tá É chegando. melhor você viajar por um mês, tá? Eu vou deixar os Porque 3 senão- pastorinhos aqui no santuário pra vocês cuidarem. Ah, dá pra mim que eu vou Pode adorar. dar, cara. Ih, eu já tenho prática, tá? Eu vou gostar, os meus já estão grandinhos, eu falo... ó, E eu ainda tenho gente lá em casa para ajudar. Tem um de 13, 16 e 21. Tranquilo. Tu vai poder botar eles todos no São Bento. E ver o ciclo começando mais uma vez, verdade? Não, só o menino. Aí, pois é. Só o menino. Os Só o outros menino. Menino, não tem santo santo escolástico lá. Caramba, Jesus Não tem Cristo. santo escolástico, é verdade. Ah, gente, muito bom, Vocês viu? são muito divertidos. Eu acho também. Sempre, vocês Muito. são Viu, ótimos. Bertaldo? Importante que você fala, assim, para as pessoas verem que é possível, É, não possível. é utopia, tá aqui, é possível. Tem perrengue, tem Você muito esqueceu de perrengue. dizer que a mãe dele é dona do plano de saúde, né? Quem dera, cara, nem isso. Pô, minha mãe é funcionária pública, reclama, o Supremo cortou uma gratificação, Dono ela do- reclama todo mês comigo. Do plano de saúde, porque não é mole, não. Caraca, isso é Ai, sinistro. gente. Mas assim, a providência de Deus sempre veio Sim. com o filho. Eu tô confiando nisso aí.
Não, sempre veio, né? Meu jogo com Deus é assim, vamos ver quem é mais maluco, então. A gente nunca piorou de vida porque teve mais um filho. Eu também, cara, objetivamente. Não, numa boa. Tá funcionando. Né? É verdade ou não é? É nunca piorou de... Pelo contrário, sempre precisava ter um apartamento maior, precisava de mais um quarto. Isso aí. Então, nunca piorou de vida. Eu, nesse momento, tenho até quarto. Tá sobrando quarto? Temos. Já foi feito na espera de. Não, mas eu acho que Deus é muito generoso, cara. E pra Sempre. fechar, tem uma passagem do Evangelho que eu adoro, que é do jovem rico. Adoro essa passagem. Ela tá nos 3 evangelhos sinóticos. Fala que Jesus estava andando, veio um jovem se ajoelhando na frente dele e falou... São Mateus fala, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ir pro céu? Pô, a senhora pergunta. É a pergunta certa. Esse cara tava na boa vontade. É um pouco a nossa história. Esse cara fez a pergunta certa para Jesus. Ele falou, tem que cumprir os mandamentos. Porque você me fala, eu tenho que cumprir os mandamentos. É a resposta de Deus pra gente quando a gente pergunta o que eu tenho que fazer. Ele fala, tem que cumprir os mandamentos. E aí ele fala, mestre, isso aí eu tenho feito desde a minha juventude. Aí São Lucas fala que Jesus olhou para ele com amor e falou, se você quiser ser perfeito, vai, vende todos os seus bens e me segue. E aí ele vai embora triste porque tinha muitos bens. Isso aqui é a síntese da conversão para mim. Primeiro ponto, a gente pergunta para Deus, o que eu tenho que fazer? E ele fala, seguir os mandamentos. É aquilo que eu falei, se não cortar o pecado grave, nada mais adianta. Não adianta nada. Se não tá vivendo a castidade, não adianta nada. Eu vou doar todos os bens, eu vou, não, nada vai adiantar. Não tem mérito se você tá em pecado grave. Conserta isso com um passo de decisão firme. Conserta. Show. Aí depois vem o segundo passo. Se você quiser ser perfeito, vende todos os bens e me segue. Esse aqui não é só vender os bens, é no sentido da generosidade. Primeiro passo é a obrigação, depois o passo é a generosidade. E essa generosidade é um jogo sem fim, pô. É um jogo sem fim, não tem fim. Então isso dos filhos é um pouco a generosidade, assim, eu tô tentando ser generoso com Deus, que tem sido tão generoso comigo. Primeiro por me chamar de volta, né? Me alcançar, como São Paulo fala, né? Fui alcançado por Jesus. É isso, eu tava lá. Então eu tô tentando ser generoso e Deus tem sido generoso de volta mesmo. Esse é um passo que dá um medinho, que eu lembro que quando eu conheci a obra nisso tudo, né? Pelo Ítalo, Gustavo Rangel, a Marina, eu falei, cara, isso aqui é perfeito, isso aqui eu sempre acreditei nisso, que precisa ter mais formação, né? As pessoas, eu achei sensacional, assim, pra mim ficou claro que isso aqui era, eu me senti com uma inquietude de vocação que eu nunca tinha sentido, aquilo que nem os padres falavam, que eu sentia a vocação, isso pra mim eu nunca entendi. Ali eu falei, cara, isso aqui eu tô sentindo que é aqui, eu não consigo imaginar minha vida mais sem isso. E era uma loucura, era lá na Tijuca, eu não tinha amigo meu, eu tinha o Ítalo, mais um, mas pra mim tava claro que, caraca, isso aqui eu não consigo viver mais sem. E aí quando eu fui pedir pra entrar na obra, eu lembro que deu um medinho, pô. Eu tava muito consciente e tal, mas eu falei, caraca, que medo, porque é um compromisso pra vida inteira. Então assim, sempre dá um medo quando você vai dar um passo de generosidade, mas Deus é muito generoso, cara. Deus não se deixa vencer em generosidade. Então eu sei que tem muito do lúdico e tal, como é que vai ser. Todo mundo que tá assistindo nesse momento sente dentro do coração assim, cara, esse passo eu sei que eu deveria dar. Simplesmente dá o passo, pô. Cara, a gente tava falando hoje na hora do almoço. Não olha pra trás, não. É um compromisso de vida. Não é um compromisso de fazer uma coisa para Nossa Senhora. É um compromisso de vida com ela, é de vida com Nosso Senhor. É vida, o dia todo. Então, Bertaldo, isso eu vejo em vocês dois. Vocês têm uma alma de fundador mesmo. Uma coisa magnânima, maluca. Isso aqui é uma maluquice. Quando eu vim no primeiro, não tinha nada de madeira. Lembra daquilo? E tu, porra, não sobra dinheiro pra tu montar um cenário de podcast. Eu sempre achei isso uma imprudência de maluco. Eu falei, porra, tá faltando banheiro pra luz, como é que o Bertaldo tá montando podcast? Tá gastando com luxo. Eu juro, eu pensei, cara, Bertaldo é maluco. Você é maluco. Eu repito essa frase várias vezes. É uma loucura, sim. Mas já lá, quantas vidas foram impactadas por isso aqui, tudo Graças deu certo, a o Deus. santuário é uma completa insanidade. Total. E dá certo, funciona, as pessoas são impactadas. E, sabe, é ser fiel ao que Deus nos chama. E Deus faz o resto. É uma vida legal de viver, pô. Entendeu? Vamos ver quem é mais maluco. Eu ou Deus. Eu daqui, ele de lá, vamos ver então. A gente dá o passo, ele bota o chão e por aí vai. Exatamente. Essa é a vida que é maneira de ser vivida. Você tá com 6 filhos. Isso. A gente tem 3 em casa e 85 aqui, consagrados. Sempre lembra da gente, né? Da gente poder dar comida. Mas ele já eles. dorme a noite inteira todos, né? Às vezes não. Às vezes não. Às vezes manda zap, às vezes não. Às vezes não. Mas geralmente dorme, né? Então, Não tem que trocar fralda. não tem que trocar fralda, mas tem alguns que estão tão idosos que daqui a pouco tem que trocar Daqui a fralda. pouco vai ter. Umas coisas Pois é, assim. cara. Não, mas isso que vocês fazem realmente é... Não, mas é pela graça. É, pela Completamente, graça, pô. Eu tenho um número na minha cabeça para esse ano de confissões que eu queria muito que a gente conseguisse pelas pessoas, né? Pela conversão delas,
que a gente conseguir chegar em 50 mil até o 31 de dezembro. A gente já passou o número do ano passado, que foram 36 mil. Vai dar, pô. Nós ainda temos outubro, novembro e o dezembro. Vamos chegar. Então, Para algumas confissões que não são computadas, né, também. mas assim, as computadas que a gente tem com a senha, né? A gente chegar, foi ano retrasado 24, foi 12, foi 24, foi 36, agora 50. Pra você ter uma ideia, nesse ano de 2025, janeiro de 2025, foram confessadas aqui as mesmas pessoas, em número, do que em todo o ano de 2011. Vamos crescer. Em um as mês, confissões, sim. o que foi num ano. Demais, né? E olha que não Coisa temos, assim, também tantos padres. Podia ter 8, 10, 15, mas não tem. É uma dificuldade geral, né? A gente precisa rezar pelas vocações. Gente, olha, muito bom. Estou muito feliz de vocês terem vindo. A gente já estava querendo há algum tempo, né? Para ouvir essas histórias maravilhosas. Acho que as pessoas precisam realmente em casa ouvir que existem bons exemplos para isso. Tem perrengue, mas tem muita paz, tem muito amor, tem muita alegria. Muita graça. Tem o quê? Muita graça de Muito, Deus. claro, isso profundamente, né? Muita graça de Deus, vocês são E tem testemunhas. muito filho. Tem muito tudo, né? Então eu vou deixar o Instagram de vocês, que é para os cursos, para pós, para o curso para quem quer passar em concurso, enfim, só no Instagram. Quem precisar de um fácil. defensor público. @ José Roberto Melo com 2 L. Vai estar escrito aqui, Porto. E o da Carol, Maria Carolina Melo Porto. Isso. Olha essa E lindeza, em breve com os filhos vai lindos. incorporar o de Fátima. Vai Eu ser Maria Carolina gostaria. Melo Flor de Fátima. Eu gostaria. Aí o nome de princesa, né? Isso. Vai indo. Pudesse. Gente, olha, muito obrigada, viu? Obrigada a Adoramos vocês. vocês estarem aqui. Beijo Foi um dessas 6 crianças lindas. Obrigado, Obrigada. gente. Nós somos Vamos. padrinhos de consagração da Maria Catarina de Bem lembrado. Fátima. De Muito Fátima. Vamos, feliz. vamos aguardar o mês de outubro, porque Nossa Senhora fará um milagre que todos vão ver. A Kênia vai engravidar. Já pensou aí? Isso aí foi bom, hein? Olha só, meu amigo. O olha sol só. tremer foi mole, meu Deus. Não, isso aí não tem problema, não. E vocês com os trigêmeos. Isso, tá bom. Vambora. Ninguém solta a mão de ninguém. Mas então nós vamos fazer o seguinte: se a Kenny engravidar, você vai ser o padrinho também. Fechado. Muito bem, valeu, gente. Ai, meu Deus, tchau, beijo. Obrigadinho, tchau, até a Bertaldinho, próxima. sempre azul, hein? Valeu aí. Tchau. Aí tem que chamar Isabel, né? Isabel A Bonito. criança, essa Isabel na sua Muito velhice. bom. Também, Isabel.